Opa! E aí, Felipe Pedras, meu mano? Hoje esse é o melhor ritmo pra começar. Ah, rapaz, eu gosto. Eu só não sou. Abraço prateado. Grande abraço, meu amigo. Felipe Pedras, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Meu irmão. Tudo certo? Mais um Miló Podcast no ar. Mais um. Hoje especial. Tô amarradão. Eu também. Sou fã, hein? Hoje tá muito diferente. Porque assim, qual é a relação aqui? Hoje eu vou dar um pequeno spoiler antes de apresentar a nossa convidada aqui. Isso aí, é muito bom. Pro Filipão, ela é a cantora. Isso. Sacou? Porque o Filipão conhece ela da música, do pagode, do tantã, do... Exatamente. Pra mim ela não é cantora. Pra mim ela é uma amiga, minha brother, parceira, gente boa pra caramba. E então hoje acho que a gente vai ser uma conversa vai misturada, ser. né? Vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito legal pra quem conheceu ela no palco e vai conhecer ela pessoalmente agora com a caminhada cristã também. Resenha, tá? Resenha, eu sei. Já teve aqui quase um programa inteiro, né? Olha só, antes de apresentar a nossa convidada, vale sempre o recado, você precisa se inscrever aí no Miló Podcast. A sua inscrição faz toda a diferença, gente. Ajuda demais a gente aqui, porque quando você se inscreve, quando você ativa as notificações aí, o YouTube entende a importância e a relevância do nosso canal. Então ele vai entregando esse conteúdo pra mais gente, beleza? Então vamos caminhar junto, né, Filipão? É isso, vai lá, comenta, faz o seu comentário, sua pergunta, sua crítica, sua indicação de convidado e também compartilha esse programa com várias outras pessoas, que isso é muito importante pra gente. Ative o sininho também, né? É isso. Tem aquele sininho. É isso. Você ativa aí. O sininho serve pra quê? Pra quando a gente postar alguma coisa no ar lá no YouTube ou fazer ao vivo, você vai ser avisado aí no seu smartphone ou também no seu computador aí. Ou no tablet, aí você não vai perder conteúdo nenhum aqui no Miló, beleza? Vamos junto, hein, pessoal? Bom, nossa convidada de hoje, melhor dizendo, tradicionalmente, mantendo aqui os tambores, ela com a gente, Érica! Cara, que felicidade, meu Deus do céu! Que felicidade vai ser aqui. É minha, gente. Recepção incrível, maravilhosa. Já tô realmente me sentindo em casa, feliz de estar com vocês. Como é que você tá? Você tá bem? Tô melhor agora. Tá bonitona, o cabelo tá ajeitado. Que isso? Com a ajuda de vocês, né? E com a gente aqui uma presença ilustre também, que daqui a pouco vai gravar com a gente. Ou seja, primeiro é a Érica, depois o Vinícius. Quer dar um spoiler? Chega aqui, meu mano. Vamos dar um spoiler do próximo episódio. Aqui, ó, o Vinícius com a gente. E meu garoto. Esquece. Esse atleta. Aí, ó. Esse gatão aí. Gatão a controvérsia, já vai entender. Valeu, meu mano. Daqui a pouco a gente grava. Eu fui jogar uma bola uma vez com ele, Érica. Ele não conta derrota, né? Não conta mesmo, bola cruzada, Felipão. Sim. Matei a bola no peito, ela subiu direitinho, ele veio aqui, ó, na fome. Eu fingi que ia chutar, dei um lençol. Aí ele veio pra me bater, né? Que tomou um lençol. Aí nessa que ele veio me bater. Isso é verdade mesmo? É nada. Isso não tem habilidade pra isso, né? Isso é história pura, que ele não tá com o microfone. Entendeu? Não pode se defender, né? Eu vou contar isso é uma mentirada, pô. Que habilidade é essa? Não vejo você com essa habilidade. Ai, que beleza. Obrigado, Vinícius. Obrigado por ter vindo aí. Érica, tô felizão de você estar aqui. Tá, eu também. Tô muito. Eu falei antes de apresentar aqui que eu não te conheci como cantora, né? Assim, sim, verdade. Eu fui pagodeiro, consumi muito pagode. Nem tô sabendo dessa, também é uma novidade pra mim. Eu tive um grupinho de pagode na época de escola. Sério? Eu falei aqui tem pouco tempo gravando, né? Ai, que legal. Era Formandos do Samba o nome do grupo. Gente, porque era todo mundo legal. do terceiro ano do ensino médio. Meu Deus. E aí, era Formandos do Samba por isso. A gente cantava uma galera das antigas aí, Catinguelê, Arte Popular. Pô, que bacana, época boa. Cantava... o do Rodriguinho, qual é o nome? Travessos, né? Travessos. Cantavam alguma coisa. Nossa, a gente pegou a época maravilhosa, né? Era muito bom. Meu Deus do céu. De vez em quando ainda rola uns pagodinhos no carro ainda, né? Né? É sempre bom. É que as letras de alguns pagodinhos, né? Deu uma mudadinha. E os que eu mais gosto, os pagodes que eu mais gosto. Um
ela e o namorado dela, eu e minha namorada. A Érica tem uma música parecida com essa. Tem? Qual é? É compromisso, né? Você larga o seu compromisso E ela eu largo o meu. E tem um outro pagode que eu gostava que era... meu casamento é amanhã. Ih, que loucura! E hoje eu vim me melhor apaixonar. CD, tá eu só maluco. queria festejar. Tu sabe o que é bom, né? Tu sabe o que é bom. Aí sabe o que é engraçado? Eu ponho essa música no carro, aí tá eu e Monique cantando a música. Nós dois casados falando de um casamento que não vai acontecer porque o cara se apaixonou por outro. Sensacional. Impressionante. Muito bom. Tu sempre foi da música, assim, desde menina? Então, eu tava até pensando, né? Hoje de manhã mesmo eu tava pensando sobre isso. Na verdade, assim, um pouquinho o mic, não pode? Não, Sim. tá bom, mas se quiser Tá descer, bom? pode descer. Tá bom? Agora ficou melhor. Então, vamos lá. Na verdade, a minha história com a música é assim. Não fui eu que escolhi a música, não. Tá? Foi a música que me escolheu. Porque eu lembro que na época de escola, né? Eu estudava numa escola que tinha música, tinha banda, tinha tudo. Tinha mestre, era uma coisa bem organizada. E o meu irmão, né? Que, enfim, canta comigo... Ele sempre foi envolvido na banda. Tipo, era o braço direito do mestre. E eu não queria nem tocar o prato. Porque eu tinha muita vergonha. Eu era muito tímida. Tipo, segurar o microfone pra mim era... Deus me livre. Não dá pra mim, não. Eu morria de vergonha. Então, assim... Mas a minha mãe sempre teve muito disso, né? Ela sempre achou que a música fosse, assim, um caminho muito bacana, assim, pro desenvolvimento. E... eu fiquei naquela, cara, faço ou não faço? Tipo, não tinha muita aptidão, sabe? E aí os anos se passaram, eu fui crescendo. Aí na adolescência eu meio que me apaixonei pelo pandeiro. E os nossos amigos, assim, de infância, era nada mais que o GG de Angola, que é filho do Felipe de Angola, que tocou a vida inteira com o Zeca Pagodinho. Era o Douglas e o Vitinho, que eram filhos do mestre Paulinho, né, que era da Beija-Flor. Sim. Então, assim, eles eram integrantes do nosso grupinho de brincadeira. Só isso, né? E eles essa galera. E eles tocavam, tipo, muito, assim. E aí, e o meu irmão. E aí eu comecei a tocar chocalho no grupinho. Era o que eu fazia na banda da escola. Eu tocava reco. E muito mal, tá? Eu comecei a tocar chocalho. Aí naquela coisa a gente começou a fazer, tipo, um showzinho no barzinho de frente de casa. Aí começou meio que como uma brincadeira mesmo, né? E aí, só que eu me apaixonei pelo pandeiro. Aí queria, mas eu não tinha coordenação motora para aquilo. Eu tentava um pouco, me dá nervoso, eu não quero mais. Aí passava mais um dia, eu pegava, tocava um pouco, não consigo, não dá. De repente, do nada, eu comecei a observar muito a forma que as pessoas tocavam. E aí, de repente, um dia eu peguei, toquei e tava tocando. Eu falei, meu Deus, como é que eu tô sabendo? Aí, mano, cara, como é que a gente não toca pandeiro ainda? Toco. Como é que a gente não tem um pandeiro aqui, Filipão? Meu Deus, que isso, Filipão? Então, o diferencial foi esse, porque você imagina, eu era muito novinha e tocava muito bem o pandeiro. Hoje eu nem sei, eu devo estar completamente enferrujada, mas assim, eu tocava muito na época. E tinha um swing, assim, muito bacana e tal. Então, todo mundo que via ficava meio que... né? Porque não tinha muita coisa assim da mulher envolvida, né? No mercado do pagode, principalmente, e muito menos tocando. E aí, assim, isso foi meio que um diferencial. Foi uma brincadeira que foi começando a se tornar sério. E aí o Vaguinho, que era dos Morenos, né? Sim. O Vaguinho sempre foi muito, assim, próximo nosso. Há muitos anos atrás, ele vivia na nossa casa. E aí, ele meio que começou a ser o padrinho do grupo. Desse grupinho que eu tô falando pra vocês. Qual era o nome do grupo? Cara, eu juro que eu não lembro. Acredito. De repente, até o final da entrevista, pode ser que eu lembre. Mas, assim... Aí, ele tinha um pagode no Biruta. Não sei se vocês lembram dessa época. No Biruta eu lembro. Tu lembra, em frente à praia? Sim. Era um pagode que, tipo assim, era Bombava. o pagode do Rio. Tipo, vinha gente de tudo quanto é lugar do Brasil pra vir pro pagode do Biruta. E era do Vaguinho o pagode. Aqui na Barra? Isso. Quem tocava... Quem era a banda base que tocava era o Swing Simpatia. Que também não tinha nem música de sucesso ainda. E aí, sempre que eu ia nesse pagode, ele falava, agora eu vou chamar minha filhada aqui no palco pra tocar. E aí me chamava. E tipo, eu subia e ficava lá. E tipo, parava o lugar. Porque era muito assim, novo inusitado, aquilo, né? entendeu? Tipo, caramba, uma menina tão nova e tocando pandeiro. Então, assim, a galera ficava meio que... olhando assim, meio que estagnada.
E aí, do nada, num desses dias, o Gerson do Pan, que era do Que Loucura na época, também já me conhecia há muitos anos, porque eu sempre fui envolvida nesse meio, né? Desde pequenininha. E meu irmão também. E aí, o Gerson, quando eu parei de tocar, ele falou assim, Érica, eu tenho uma proposta pra te fazer. Aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou assim, cara, tá... você lembra do ator Gerson Brenner, que levou um tiro sim, e tal, ficou paraplégico, aquela coisa toda? Eu falei assim, cara, eu lembro assim, mais ou menos. Ele falou assim, pois é, a esposa dele tá montando um grupo de só mulheres. É um grupo de pagode feminino. Que também era uma novidade absurda, né? Não tinha na época. Aí eu falei assim, tá, mas e aonde eu me encaixo nisso? Ele falou assim, eu quero te convidar pra você ser uma das participantes. Eu falei assim, eu? Que legal. Aí ele falou assim, é você, cara. Porque, tipo, as meninas são muito boas em dança, mas elas não têm essa noção de instrumento musical. Cara, tu toca pandeiro muito bem, então até tu então vai... vocal nem... Nada, zero. Aí eu falei, tá bom, ué... Mas como é que é? Ele falou assim, cara, o Gugu tá envolvido, o Gugu é o padrinho do grupo, não sei o quê. Aí eu falei, caramba, então o negócio é sério. Aí ele falou assim, você tem que morar em São Paulo, você tem que ir pra São Paulo. Que Gugu? Gugu falecido, Gugu Liberato, Aí ele falou assim, ele é o padrinho do grupo e tal. Aí eu falei assim, caramba. Aí meu olho meio que... assim, né? Gugu, tô pensando que é o maluco aqui da esquina. Não, Gugu Liberato. Não, o Gugu aí eu falei assim, cara... Tá longe, né? Eu fiquei pensando, se o Gugu tá envolvido, é porque o negócio deve ser sério. Aí eu fui e falei pra minha mãe, falei, tá, eu vou conversar com a minha mãe, você explica tudo pra ela, porque na época eu tinha acabado de fazer 16 anos. Caraca, super nova. E aí eu falei assim, então você conversa com a minha mãe, se minha mãe liberar, eu vou. Aí minha mãe conheceu a Denise Tacto, que era a esposa dele. Ela explicou, olha, eu vou ficar responsável por ela. Ela vai morar comigo na minha casa, junto com o Gerson e tal. Você pode ficar tranquilo. Cara, eu embarquei nessa loucura. Eu tinha acabado de... Na época era 1º grau, né? Que hoje tá tudo diferente o nome. Aí eu ia, tipo, passar pro 2º grau. Aí eu falei, cara, e os estudos? Eu falei, não, Você tem problema de falar a sua idade, não? Não. Quantos anos você tem hoje? Vou fazer 40. Tenho não 39. Que isso, moleque, mas você tá bem. Tá bem. É porque eu tô pensando aqui, eu tenho 37, tá fazendo as contas, né? Tô vendo, a gente é a mesma geração, praticamente. Sim, é a mesma geração. É porque, assim, graças a Deus, ninguém diz. Todo mundo acha que meu marido é mais velho do que eu. E ele é mais tá novo. acabadinho também, né? Coitado, né? Ele tá acabado demais, né? Tadinho. Não, eu também com 16 anos, né, mano? Tá lavando roupa agora. Tá com tanque aqui. Direto. E eu com 16 anos, filho, pô, esquece. Meu Deus. Tava catando goiaba no pé de casa, filho. Quanto mais ir pra São Paulo conhecer o Gugu, tocar pandeiro. Exatamente. Então, assim, aí foi uma experiência muito incrível, assim, pra mim, como, assim, até em questão de amadurecimento irado também. Demais, Porque até então eu sempre fui muito assim, graças a Deus, eu devo muito à criação da minha mãe. Minha mãe, sem palavras, assim. A educação que ela deu, sabe, pra mim, pros meus irmãos, foi fundamental. Irado. Porque é um meio que, se você não tiver fincado a tua raiz mesmo, assim, nessa essência de princípios, de educação, você se perde. Ainda mais com 16 anos, né, Ainda mais assim, com 16 anos. Ela tá no processo de formação, de personalidade, de caráter, de entendimento do mundo, Sim, né? mas eu sempre fui uma velha, assim, precoce, entendeu? Eu sempre fui uma criança muito velha, assim. Então, isso me ajudou bastante, porque, graças a Jesus, até hoje, eu consegui manter uma postura bacana, eu tenho um respeito de todo mundo, construí uma história bem bacana e limpa, íntegra. Mas assim, resumindo, eu fui fazer parte desse grupo só para tocar pandeiro. E como eu falei no início, as meninas, uma era formada em dança de salão, a outra era bailarina, a outra era formada em não sei o quê. Cada uma tinha uma praia de dança. Ninguém era envolvido com a música, assim, sabe? Essa parte, assim, da veia musical mesmo. Era todo mundo na mesma idade? Não, a mais velha depois de mim tinha, tipo, 26. Eu era a caçula do grupo. Eu era criancinha. Então, assim, e eu era a única que tocava. Então, eu comecei a ajudar. Aí eu fui e ensinei chocalho pra uma, ensinei tantã. Eu tocava, tanto é que no show eu tocava o pandeiro fazendo assim com o pé. Pra ela fazer a marcação. Do tantã, pra ela não se perder. Aí, assim, cada uma foi aprendendo um negocinho. Aí montamos uma banda, tipo, muito top, porque como o projeto era grande, a gente tinha que ter uma estrutura legal. Aí fizemos, assim, uma banda com 3 metais. Legal. Cara, era muito legal. Era uma banda, assim, era um showzaço. A gente montou um showzaço com introdução. O início do show era eu era a primeira a entrar no palco, fazendo show de pandeiro junto com os 2 percussionistas. Cara, era muito legal. Era muito legal. Que maneiro.
E aí depois a gente ia tocando pra cada uma fazer a sua apresentação de dança dentro da sua especialidade. E aí já começaram a fazer show também. Showzaço. Tipo, a gente parou em São Paulo, fizemos o lançamento numa das maiores casas de samba da época, que era o Terra Brasil. E assim, lotou, foi muito legal, assim, foi uma experiência muito incrível, assim, pra minha vida, sabe? E aí, o que aconteceu? Como elas não cantavam, a Denise até era, assim, afinadinha, mas, assim, como ela não cantava, e eu morria de vergonha. Mas eu acho que já era algo, um dom mesmo que estava dentro de mim e que eu não conhecia, eu não sabia. E só que antes da gente fazer esse show de lançamento, nos ensaios, eu percebi, assim, a expressão dos músicos meio que preocupados, porque... tipo assim, meu Deus! Tá como é que vai ser alguma esse coisa? Acabou que ficaram 3 cantoras, né? Eu, Bethânia e Denise. Denise era a principal, porque era a dona do grupo, a esposa do Gerson Brenner, ela era a cara do negócio. A Bethânia, que era uma nordestina, assim, sabe? E ela cantava, tipo, as músicas de forró. E eu cantava uns pagodinhos. Mas, tipo assim, eu comecei o show cantando, tipo, acho que 3 músicas ou 4, alguma coisa assim. Mas vou contar como eu comecei a cantar. Num dos ensaios, enquanto estavam discutindo quem vai cantar o quê, quem vai fazer não sei o quê, mas até então eu não estava dentro disso. Eu era só a menina que foi tocar pandeiro. Eu peguei o microfone, eu tava tipo Chaves, assim, sabe, escondidinha. Aí eu comecei a cantar no microfone. E tipo, mas eu não me liguei, assim, que o microfone tava aberto. Eu peguei escondido e comecei. Sei que você gosta de brincar. Aí eu fico um olhando pra cara do outro, tipo, quem tá cantando? E os músicos começaram a tocar. De amores. Aí, tipo assim, todos os músicos começaram a tocar. E eu continuei cantando, tipo, escondida. Aí, de repente, a Denise, pelo amor de Deus, de quem é essa voz? Quem tá cantando? Aí levanta eu, tipo, Chaves do barril. Que morrendo maneiro, de vergonha. Não, mas eu não quero cantar não, tá? Aí os caras, você canta! Músicas tipo, graças a Deus! Graças a Deus! Cara, foi muito legal, assim, foi uma cena que marcou pra mim, sabe? Eu falei, não canto não. E fui entregando o microfone cheio de vergonha, aí eles, você canta sim! Aí todo mundo, você canta sim, você vai cantar! Eu falei, não vou cantar, vai cantar! Aí, enfim, aí foi assim que eu me descobri como cantora. Aí comecei cantando nessas 3, 4 musiquinhas. Só que no segundo show, gente, foi algo assim tão sobrenatural mesmo, assim, que eu fazia por amor. Eu não fazia por dinheiro, eu não fazia por expressão, assim, por querer, notoriedade, nada disso. Que é uma fase da vida que, de fato, a gente não tá preocupado com isso. Cara, eu não tinha, gente, eu não tinha a menor maldade. Eu não tinha a menor maldade. Era muito puro mesmo. Era assim, era uma coisa muito pura, muito genuína. Aí eu lembro que a galera, o público em si, foi gostando tanto de mim que do segundo show em diante ficou uma situação até meio chata, porque, tipo, antes de começar o segundo show, o povo já começou a gritar: Eriquinha, cadê você? Caramba, eu vim aqui só legal. pra te ver. E, tipo, eu ficava olhando com vergonha, assim, sabe? Que eu falei, caramba, será que as meninas vão ficar chateadas e tal? Porque, querendo ou não, o negócio ficou muito, assim, focado em mim. Tanto é que eu lembro, não sei se a Denise vai ver essa entrevista, mas eu lembro que, tipo, tinha momentos que quando ela ia cantar, o povo falava assim, não, dá pra Eriquinha. Aí ela, toma, Eriquinha, canta aí, Eriquinha, que o povo quer que você cante, então canta aí. Aí foi isso, cara. E eu fiquei nesse grupo, gravamos todos os programas de TV da época. Gugu, a gente foi umas 3 vezes. Qual era o nome do grupo desse? Batuque Batom. Batuque Batom. Batuque Batom. Aí a gente gravou... Nossa, o banquinho do Raul Gil várias vezes. A gente gravou todos os programas, menos os ao vivo que eram com banda, né? Mas de resto, programa livre do Serginho Grossman, lembra? Sim. Todos esses nós fizemos, cara. Caraca, era muito legal. Caraca, que legal. Era Tipo, muito numa legal. época também que a televisão, né, era assim. Era tudo, tipo, era tudo. A TV era aumentava o ápice. o alcance demais era da o ápice. banda. Era quase que automático você aparecer num programa e começar a fazer sucesso, né? Exatamente. Só que assim, a gente não tinha um direcionamento artístico, tipo, de rádio, essa coisa, né? A gente, como a gente não teve essa estrutura, é que eu acho que o negócio também acabou não crescendo tanto, eu digo assim,
Pra rádio, no caso, mas pra TV, meu Deus do céu. Tinha dia que eu tinha Xuxa e Gugu no mesmo dia. Era Xuxa de manhã, aquele programa Planeta Xuxa, e de tarde, tipo, finalzinho da tarde, a gente tava no Gugu. Era uma coisa muito legal, assim. Pra mim, nossa, eu tava no céu. Eu não tinha, tipo, ressarcimento financeiro. Porque como eu também não entendia muito, né, e a Denise era responsável por mim, eu não chegava nem a pegar em espécie. Assim, era uma coisa mesmo de amor mesmo, sim, sabe? Sim. E aí eu me apaixonei por isso. Quando acabou o Batuque Batom, eu tive muitas propostas de outros trabalhos para poder fazer solo. Mas nesse meio tempo, o meu irmão começou a trilhar a carreira solo dele, que nem existia carreira solo na época. Sim. Ele começou a cantar sozinho, acabou que o grupinho se desfez, cada um seguiu o seu caminho. Não existia ninguém que cantava sozinho. Era só, não tinha. Tinha só Fábio Júnior. A única referência que a gente tinha era Fábio Júnior, digamos assim. Mas assim, no pagode não tinha. E aí ele meio que trilhava esse caminho. Mas também não, né, enfim, não tinha conseguido nada ainda palpável. Aí foi quando a minha mãe conversou com a gente e falou: cara, por que vocês não tentam fazer uma carreira juntos? Porque é tão difícil dois irmãos gostarem da mesma coisa, né? De repente, sei lá, pode ser que dê certo. E eu falei: mãe, você tá doida? Tá maluca? Dupla é só Sandy Júnior, cara. Sandy Júnior estourado. Também? Era do pagode também. Cara... Pô, tá maluca, estrutura absurda, Sandy Júnior, pô, o nome do meu irmão é Júnior, Eric Júnior, não vão achar que a gente tá copiando. Não esquece isso. Só que na época, eu tinha muito contato com o Prateado, né? Sim. E aí, o Prateado tava tipo... Só um minuto, desculpa, aperta uma pausa aí. Porque assim, eu sou o cara que eu escuto muito... música. Sim. Mas eu não sou o cara que tô por dentro sim. das paradas. Sim. Eu já escutei muito e já é a segunda ou terceira vez que você fala do Prateado. Esse Prateado, ele é um cara muito forte no meio do pagode, né? Sempre foi. Ele é um cara visionário, que faz gente famosa, que faz músicas famosas, nessa época... As maiores produções quem fazia era o Prateado. Saquei. E era a época que, tipo, pra você gravar um CD era 300 mil reais. Porque a gravadora investia. Isso aí. Era algo surreal. Tanto é que, assim, a primeira música que eu fiz com o Prateado, na época, eu acho que custou 5 mil reais. Porque ele amava a gente. Porque a gente tinha uma história de amizade, né? De carinho. Porque senão era mais do que isso. Pra eu fazer uma música. Então, assim... Como a gente já tinha essa amizade, eu falei, cara, o Prateado tá bombando como produtor, vamos conversar com ele pra ver. Tipo, o Prateado ali, ele foi o divisor de águas. Tipo, ou esquece ou vai. Eu falei, se ele disser que a ideia é boa, a gente embarca. Se não, esquece. Aí eu lembro, cara, que até hoje a gente tava em Iguaba, que eu tenho uma casa de praia lá, e o Que Loucura ia fazer um show lá. E eles estavam numa pousadinha lá, eu falei, Prateado, tá onde? Ele, eu tô aqui, eu falei, caramba, eu tô aqui na minha casa de praia, vou passar aí pra gente fazer uma reuniãozinha, pode? Ele, claro. Aí foi eu, minha mãe e meu irmão. Aí sentamos, eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, você sabe que o Batuque Batom acabou e tal, que o Júnior também canta, também tava tentando a carreira solo. E minha mãe deu uma ideia maluca aqui pra gente cantar junto, fazer uma dupla no pagode. E eu acho loucura, mas assim, eu queria saber a tua opinião, porque baseado no que você disser, a gente embarca. Aí ele falou assim, dupla de pagode? Ele falou assim, cara, eu acho aquele palavrão. Aí soltou um palavrãozão, eu falei, opa, então, se o cara, né, no momento tá dizendo que é legal. E aí foi isso, cara. E daí a gente embarcou nessa luta. E, assim, como era um projeto pioneiro, uma novidade no mercado, muita gente achava legal, mas ninguém acreditava a ponto de investir, de apostar. E aí, assim, o Prateado, ele foi um cara sensacional, porque a minha mãe chegou a falar, não, que eu vou vender a casa e você... Não. O nosso sobrenome, Girão, você não vai fazer isso, não. Peraí, também vamos com calma. Se a coisa tiver que acontecer, ela vai acontecer devagarinho, a gente vai administrando e tal. Não vamos fazer loucura. Aí, assim, eu sei que, assim, porque esse podcast vai durar uma eternidade se eu contar os detalhes. Resumindo a história. Entre indas e vindas para São Paulo, em centenas de reuniões com empresários diferentes que vocês possam imaginar, com todo o conhecimento que nós tínhamos. E assim, a gente já tinha um carinho muito grande dos artistas do meio, porque a gente sempre foi envolvido nisso.
Mas com tudo isso, a gente demorou alguns anos para conseguir um espaço, assim. Eu posso dizer que para tocar numa rádio de grande expressão, nós demoramos 10 anos. Caramba, Érica. 10 anos. 10 anos. Só para tocar na FM Dia, que era o sonho. E tem uma explicação, assim? Cara, assim... Eu creio que... Imagina que não seja uma coisa só, né? Talvez tenha sido um conjunto de coisas. É exatamente o que eu ia falar. Eu creio que é um conjunto, né? É muita coisa envolvida. Primeiro, o princípio, pra mim, era a questão da novidade. Tá? Que muita gente achava bacana, mas realmente não sabia se podia dar certo ou errado. Então, as pessoas têm medo, normalmente, quando vão fazer um investimento. Segundo, a mulher no pagode. A voz feminina. Que não era uma coisa... normal. Né? Hoje em dia não tem muita gente. Não, agora tá bem bacana. Mas na época não tinha. Mas na época não tinha. Não tinha. Tinha sim, tinha tipo... Eliana de Lima. Era uma outra geração. Era uma raiz mais sambista. Mas assim, na praia que nós fazíamos, que é tipo... Era rotulado como... Não era um pagode, era um pop romântico com swing. Isso, era uma mistura que a gente fazia. Né? Então assim, nunca tinha existido. Até hoje não existiu. Né, uma dupla no pagode que tenha feito o som que a gente se propôs a fazer. Exatamente. Então, assim, eu acho que tinha muito essa questão também do próprio preconceito, né? De, caramba, dupla, mulher cantando pagode, porque normalmente dupla te remete a sertanejo na hora. Então, assim... Cara, a gente passou por tanta coisa. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro CD que a gente conseguiu fazer cheio com prateado, em 2014, se eu não me engano... A gente... Não, 2014, tô viajando. 2004. 2004, foi muitos anos atrás. A gente conseguiu fazer o CD todo. Que, tipo, a gente foi fazendo o nosso CD como se fosse uma construção, assim... legal. De igreja, como chamam, sabe? Que é muito, tipo, muito arrastado. Porque como era muito dinheiro, a gente realmente não tinha ninguém, nem um patrocinador, nem um empresário, nem nada. Minha mãe ia trabalhando, o que ia conseguindo, a gente ia botando. E o que ia conseguindo, ia botando. O que ia conseguindo, ia botando. Então, tipo, eu lembro que na época a gente gastou mais de 100 mil reais pra fazer esse CD. Então, quando a gente chegou no final, que não era nem Johnny Érica o nome. O prateado botou Minas JR. Minas JR. Prateado é muito bom, mano. Mas nesse nome aí... Nesse nome aí... Alô, prateado. Várias construções boas, Minas JR. Foi um chutezinho pra fora, né? Final Johnny de Érica Copa do Mundo, mano. Chutou pra Johnny fora. Érica é muito melhor. Aí, enfim, mas assim, montamos um CD, um portfólio, tudo lindo, cara. Fizemos umas fotos bem bacanas, sabe? E aí, tipo assim, o CD pronto. Tinha acabado de sair do forno, depois de tanta luta envolvida. Cara, eu lembro que a gente foi levar numa rádio, né? X, com o coração cheio de esperança, aquela felicidade, aquele... Caraca, nosso primeiro filho, nosso primeiro CD prateado, que produziu os melhores músicos que gravam com Belo, com todo mundo da época, Exaltar Samba, não sei o que. Caramba, os caras... Aí nós ficamos sabendo que, tipo, o líder da rádio, daquele momento, pra você ver como é difícil, né? Você romper, assim... Isso aí. Sabe? Uma barreira, assim... Então, o cara pegou o CD, olhou, falou, dupla? Dupla de pagode? Não. Aqui nunca vai tocar. Caraca, assim. Mano. Porque uma pessoa conhecida viu a cena, quando contou pra gente, cara, a gente chorou tanto. Mas eu chorei tanto, que eu falei, meu Deus do céu, ele tá falando do sonho, da vida das pessoas. Nem escutou a música, cara, ele nem ouviu, ele não se deu o trabalho nem de ouvir. Nem se deu o trabalho de ouvir. E, cara, assim, durante alguns aninhos, assim, sei lá, acho que acredito que mais um ano, a gente ainda tentou forçar esse CD. Foi quando o João, da Rádio Mania, você deve saber. O João, um pouco bom que ele tá aqui, cara. eu tô assim, né? É bom que eu fale ele. Eu sou fãzão cara, é bom que eu fale ele sabe de quem eu tô falando. É muito bom isso. Aí o João, a gente tinha ido na Rádio Mania fazer uma reunião com ele. E o João falou assim, foi a única pessoa assim que falou assim, dentro dos nossos olhos, eu falei assim, olha, eu amo esse CD.
Eu gosto demais desse CD, porque ele sempre foi muito amigo do Prateado. Então, muitas das vezes que a gente ia gravar, ele tava no estúdio. Então, ele meio que acompanhou até as gravações. Ele falou, cara, eu sou suspeito, porque eu participei, eu vi muitos momentos da gravação de vocês. Eu gosto muito desse CD. Mas, sei lá, cara, às vezes tem momentos na vida da gente que parece que a gente tá apertando a mesma tecla e não é ela. E não vai adiantar. Então, eu sei que é delicado falar desse CD, porque é como se fosse o primeiro filho de vocês. E eu já tava assim, ó. Meu Deus, o que ele vai dizer? E a gente tinha ouvido o CD todo, porque o João, ele é muito atencioso. Então, ele ouviu desde a primeira música, na sala dele, sala, coloca pra ouvir lá direitinho. E ele escuta todo o CD. Mesmo. Ele não é aquele cara que escuta os 10 primeiros segundos e troca. Ele escutou música por música e no final ele falou assim pra gente. Ele falou, olha, por que vocês não deixam esse CD de lado? Esquece. Mano, gastei mó dinheiro agora, mano. Fala isso não. Não, mas isso, cara, assim, porque a gente acaba se perdendo nas datas, né? Eu não tenho muita noção de quando foi, assim, o ano tal. De brincadeira também. Não, eu tô dizendo, eu não sei qual foi o ano, porque eu lembro que a gente ainda ficou arrastando, tentando, forçando pra ver se conseguia alguma coisa, né, com aquele CD. Porque ele já tava defasado, já tava antigo já, ou não? Eu não tava antigo porque nunca tinha tocado. Era um CD inédito. Só que assim, a gente não tinha conseguido oportunidade de mostrar o trabalho. Entendi. Entendeu? Ninguém tinha ouvido. Nenhum ouvinte e não no é como público. É hoje, né, Érica? Que tipo assim, você coloca na internet esquece, e vai, esquece, né? Esquece. Não esquece. Não existia isso. A gente não tinha esse instrumento, essa benção. Maravilhoso. A gente não tinha. A internet é a bênção de Deus, agradeça. Demais, demais. Aí o que aconteceu? Ele ouviu a música toda e no final ele falou assim, cara, eu acho que vocês devem esquecer esse CD. Esquece. Guarda de recordação. E faz uma música. Faz uma música. Só que nisso, para eu fazer o disco com Prateado, eu já tinha feito mais uns 3, 4 para trás com outros produtores. O primeiro foi num estúdio no fundo de um quintal, aí depois o outro já foi um melhorzinho. A gente já tinha passado por várias situações para conseguir chegar nesse. Esse não foi meu primeiro CD. Então, assim, caraca, a gente ficou pensando, meu Jesus, será que não é isso? Será que de repente não é isso que Deus tem para nossa vida e a gente tá forçando uma barra? Aí, mas, sei lá, assim, dentro do meu coração, eu tinha certeza que Deus tinha uma história para escrever pra gente, sabe? E isso gritava dentro de mim. Porque, às vezes, a gente, na maioria das vezes na nossa vida, a gente acaba depositando muito a nossa expectativa no homem. E durante muito tempo a gente fez isso. A gente sempre acreditava que uma pessoa ia fazer alguma coisa. Que alguém fosse olhar pra gente e fosse ver potencial, fosse ver valor, sabe? E que fosse acreditar na gente, assim, no nosso potencial pra poder, enfim, fazer a coisa acontecer. E aí, cara, virou uma chavinha ali naquela reunião, olhando pro João, sabe? Tipo, por dentro, meu coração tava assim, quebrado, assim, dilacerado, porque só eu e meu irmão sabemos o quanto a gente lutou pra conseguir chegar naquilo. Talvez essa pessoa que descartou de cara, nunca tem ideia do que a gente passou pra fazer aquele disco. Queria falar aqui pro Fabiano, você deu muito mole, né, Fabiano? Não era pra ter feito isso com a Érica. A Érica ficou sem entender nada aqui, ó. Não, eu não vou falar o nome do santo, eu não vou falar. Eu não vou falar o nome do santo, mas... É que a gente faz mas isso quem aqui. Tá ligado sabe. Cara, mas eu tenho uma coisa pra vocês. Eu tenho uma coisa, assim, muito importante pra falar pra vocês. Não mexam com os filhos do Senhor. Não mexam. Não, porque eu nunca tive sentimento de vingança na minha vida. Isso não é uma coisa que faz parte de mim, nem do meu irmão. Mas, assim, a gente tem um Deus que nos justifica. Amém. Sabe? Amém. E... enfim, depois eu volto ao assunto. Mas só pra resumir essa história, essa pessoa que disse que o Johnny e Érica nunca tocaria na rádio, acho que 2 meses depois, foi mandado embora. E aí, a pessoa que assumiu... e foi tudo assim, foi muito junto. O cara não quis ouvir. Tivemos a reunião com o João. E tô tentando montar assim um quebra-cabeça pra vocês entenderem bem. Aí vocês fizeram um Aí saímos de lá, cabisbaixo, novamente chorando. Meu irmão falou, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, filho, de repente ele tá certo. Então, vamos esquecer. Porque às vezes o que é bom pra gente não é bom pro outro. Saímos de lá. Tivemos essa conversa. Falei, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse restinho de força que a gente tem, porque parece que não, mas a gente já estava cansado. Eram, 9 anos que a gente já estava nessa luta.
E não é uma luta, tipo, simples. É uma luta de que eu ia pra São Paulo, Muita ficar de favor na casa dos outros. Tinha dias que a gente não tinha o que comer, eu não contava pra minha mãe que a gente não tinha dinheiro. Então, tipo, tinha dia que eu tenho uma grande amiga em São Paulo, a Sueli, que a gente passou muita coisa, assim. Foi um anjo que Deus colocou no nosso caminho. Na verdade, eu tenho vários anjos que Deus colocou. Deus sempre cuida. E, assim, tinha dias que a gente dividia uma salsicha, botava no pão e era o que a gente comia durante o dia inteiro. E bebia água da bica com um gosto horrível. E minha mãe falava, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas, assim, não tinha nem ideia do que a gente estava passando, da dificuldade que a gente estava passando. E aí, esse cara foi mandado embora, esse outro assumiu, que por coincidência da vida, é o Markson Miller. O Markson Miller era DJ, enfim. E tinha conhecido a gente também muito pequenininho, que a minha irmã tinha feito umas festas no Sambola, cara. Lembra do Sambola? Abolição. E aí, minha irmã fazia umas festinhas, Aí ele... Abolição. Aí... Cara, foi muito legal, porque quando a gente, depois dessa situação com o João, a gente meio que respirou fundo, vamos pegar a nossa última ficha e juntar o resto que sobrou, vamos depositar nessa tal música que ele falou, vamos achar a música. O que eu fiz? A gente já tinha uma relação muito especial com o Humberto Tavares, o Betinho. Sim, o Betinho. Que hoje é produtor da Anitta, Ludmilla e 50 milhões de outros. Cheia. Compositor consagrado. E na época ele já era, tipo, um compositor, assim, renomado. Ele era Beck na época, né? Era Beck, a gente gravava junto. Isso que eu ia dizer, a gente gravava junto nas produções prateadas, a gente fazia Beck também. Então eu falei, cara, de repente, vamos conversar com o Betinho. Ele tem uma linha que é muito a nossa cara, porque ele fazia as músicas do Belo e todas estouravam. Falei, vamos conversar com o Betinho pra ele entrar no projeto com a gente, de fazer essa música, da gente achar essa música. Eu liguei pra ele, falei, Betinho, você sabe, mais ou menos a nossa história, sabe tudo que a gente já passou e a gente tá muito cansado. Sabe, eu vou abrir o coração pra você, eu tô muito cansado. Não vou dizer que a gente tá pensando em desistir, porque a gente ainda tem uma gota de esperança. E tivemos essa reunião tal com o João, e ele falou que é pra gente esquecer esse disco e que é pra gente focar em achar a música. Você ajuda a gente ali? Não precisa falar mais nada, eu já entendi que vocês precisam e nós vamos achar essa música. E aí, cara, e ouve daqui, ouve dali, ouve daqui, ouve dali. Um dia, meia-noite e pouco, ele me mandou um e-mail. Ouve seu e-mail, meia-noite e pouco. Acessa seu e-mail e ouve a música que eu te mandei. Ouve seu e-mail. Aí, mas deu pra entender, porque deu foi justamente isso. Aí ele falou assim, ó, vai no seu e-mail e escuta a música que eu te mandei agora. Pra mim, ao meu ver, é ela. Eu falei, então tá bom. Peguei aquele computadorzinho antigo, né? Botei aquele na caixinha. Cara, aí eu comecei. Quando o dia clarear... Olha! Pode mas deixa. Eu falei assim, meu Deus. E ele já mandou, tipo, separado. A parte do Johnny, a parte da Érica. A parte do Johnny, a parte da Érica. E aí... Cara, eu me arrepiei toda. Caramba. Meu olho se encheu de lágrima. Aí o pior é que a gente sempre que se esbarra, sente lembra do que aconteceu. Pode ser diferente, é só você deixar teu compromisso e eu largar o meu. Cara, eu falei assim... Muito bom, muito bom. Ela. Aí liguei pro meu irmão na hora, eu falei assim, Júnior, escuta isso que o Betinho me mandou. Achamos a música. Quando eu fui cantando pra ele, achamos ela. E aí fomos para São Paulo, gravou disco, fizemos compromisso. E na época o Nica também, que estava na FM Dia, que era um dos cabeças também da parte de escolha de repertório e tal, para poder tocar, né? E a gente já tinha também uma relação muito bacana com ele. Eu falei assim, Niquinha, liguei pra ele e falei, Niquinha, achamos a música, eu queria muito que você escutasse. Tem como você ir no estúdio do Betinho? Porque o estúdio é outra coisa quando você escuta, certeza, né? Cara, quando aí ele, não, vou sim, porque o Nick queria muito, ele acreditava muito, mas ele falou, eu preciso ter uma parada pra falar, ó, é isso aqui, entendeu? Cara, quando ele ouviu a música, ele, agora sim. Agora foi. Agora sim. E aí, assim, foi muito de Deus. Nesse meio tempo que aconteceu, o cara foi mandado embora. O Markson Miller assumiu. O que também não quer dizer que, porque o Markson conhecia e quis fazer favor. Não. Porque quando o Markson assumiu, a gente levou o mesmo CDzinho que a gente tinha levado, que o cara não ouviu. É um processo. E não foi aprovado. Então, assim, mas quando o compromisso chegou,
não teve como, assim, rompeu todas as barreiras. E assim, Deus fez um mover sobrenatural do cara que disse que o Johnny Érica nunca tocaria. Tocou e ficamos nas mais pedidas por, sei lá, uns 6 meses. Que irado, e produzido por Betinho, né? E produzido por Betinho. Caramba, que legal. E aí, assim, a música, o poder da música é algo assim que não tem como você explicar, porque quando a gente não tinha investimento grande, a gente botou nessa música o resto de dinheiro que nós tínhamos. Eu não tinha nem dinheiro pra botar pra tocar. Eu não tinha nada. Aí a gente foi fazer aquele primeiro clipe que você falou. Sim. De compromisso com Vlad Meneghel, irmão da Xuxa, que é outro que a gente ama de paixão. E pra você ter ideia, a gente tinha o dinheiro pra fazer o primeiro dia de gravação. O segundo dia de gravação, pra continuar o clipe, a gente não tinha. Cara, a Xuxa foi sensacional. Ela cedeu a Casa Rosa pra gente. Que irado. Ela pagou uma suíte no Sheraton pra gente fazer as outras imagens. Então, assim, foi muito assim, Deus, quando Deus quer. E aí a gente começou a entender que não é o homem. Eu falei pro meu irmão, quando a gente saiu da reunião do João, eu falei assim, não é o homem que vai fazer a coisa acontecer na nossa vida. A gente tem que parar de criar expectativa no homem. A gente tem que olhar pra Deus. Porque se Deus quiser, a nossa música vai tocar. A última palavra é dele. Então não tem ninguém que tenha a capacidade de dizer que a gente nunca vai tocar numa rádio. Se Deus quiser, ele vai mudar isso. E Deus mudou. Que irado. Agora, Érica, assim, tem algumas histórias que a gente vai se identificando, né? Sim. É impressionante. Talvez com um roteiro diferente, sim. mas a gente vai se identificando. É muito difícil lidar com algumas frustrações e com algumas dificuldades, né? Eu mostrei pro Filipão ontem um vídeo que eu fiz em 2013. Que eu tenho vontade de misturar a minha profissão, o meu trabalho com o meu propósito relacionado ao reino já há muito tempo. Desde 2013, pra ser mais preciso. Aí eu fiz um vídeo de 30 minutos. Que era era uma pegada canal off, assim. De prática de esporte e tudo mais. Mano, eu sei que uma parada de Deus rolou, peguei um programa piloto finalizado. Filipão, aquele programa... Sim. Eu não consegui mostrar pro meu chefe da TV que eu trabalhava. Meu Deus. O cara não viu o programa. Não, tu não tem noção. Mas não viu porque não quis ou porque você não teve a oportunidade de mostrar? Um pouco dos dois. Primeiro que ele ficou me enrolando muito tempo. Eu falei, mano, é um programa de 30 minutos. Você vai sentar e vai assistir. E ficou ali, muito complicado um tempão. Tempão. O cara é meu chefe, trabalha comigo, sacou? Tipo assim, eu não sou um estranho que tô chegando pra te pedir um negócio. Tu é meu chefe, mano. Senta aí, porque você é a primeira pessoa que eu quero mostrar. Sim. Pra que se você topar, eu faça aqui no meu próprio trabalho. Se você não topar, eu vou correr atrás fora. Sim. Então eu fiquei muito tempo tentando mostrar pra ele, não conseguir. Aí finalmente chegou o dia. Aí que entra Deus nas paradas, né? Que de fato a gente não tem controle nenhum. Aí como é que eu levei pra ele esse programa? Eu levei no laptop. Só que o meu laptop era viciado. Então eu botei pra ele o programa pra ver. Mano, 5 minutos de programa, acabou a luz no canal. Meu Deus. E aí meu laptop desligou. Só funcionava na tomada. Tive um assim também. Aí ele falou assim, pô, cara, e aí? Não, calma aí, espera um pouquinho. Aí voltou a luz. Aí voltamos lá de 5 minutos. Deu 10 minutos e acabou a luz de novo. Caramba. Eu falei, qual é, mãe? Porque não era pra ele assistir, sacou? Aí depois eu fiquei tentando fazer ele assistir de novo, nunca mais assistiu. E aí, eu fiquei frustradão. Porque aquele produto, eu falei, cara, e eu rodei pra caramba, fui na Boas Novas, não fui nem atendido na Boas Novas, mano. Fui nem atendido na Boas Novas. Como eu tentei falar com alguns pastores, Mano, eu não consegui apresentar aquele projeto pra ninguém. Meu Deus. Ninguém nunca viu aquilo. Porque eu tentava mostrar e não conseguia. Eu falei, amém, Deus. Não é a minha força, né? É muito louco isso, né? Porque... Enfim, tem essa coisa que a gente não sabe se de repente é Deus que não quer que a coisa aconteça ou se é você que precisa não desistir e persistir. De fato. Porque eu vou te falar, Evandro, assim, de coração, eu não tenho ideia pra te passar, assim, em termos de números, de quantos nãos a gente recebeu. Eu não tenho nem como te dizer, porque foram muitos. Foram muitos. Muitos. Nós já recebemos inúmeras propostas, mas sempre para separar a dupla. Então, assim, a gente nunca teve... Tanto é que depois que Compromisso começou a tocar e que foi aquela coisa, caraca, que maneiro! Pô, Johnny Érica, não sei o quê. Os primeiros shows que a gente fez, da rádio até, que a FM o Dia apostou, real, sim.
Eu lembro que o nosso primeiro show, a primeira vez que eu subi num palco, foi numa festa da FM Dia, que eram 2 shows. Um era na quadra da Vila Isabel e outro era na quadra da Viradouro. As 2 quadras estavam lotadas, entupidas. E quando o Johnny e Érica pisou no palco, foi algo tão lindo, foi algo tão especial, tão especial, que eu lembro até hoje que quando eu saí do palco, eu chorava tanto, agarrada com um dos cabeças da rádio. Cara, eu falava, meu Deus, é isso, eu não tenho palavras pra agradecer, eu tô muito feliz. Eu me arrepio, mano. Cara, me arrepio porque vale tanto a pena correr atrás do sonho, né? Muito! É impagável, é impagável. Eu poderia ter recebido naquela noite, sei lá, 1 milhão de cachê. Não se compara ao sentimento, sabe? De caramba, valeu a pena. Tudo que a gente passou pra hoje estar aqui e ser ovacionado, assim, por uma multidão cantando a nossa música. Era o meu maior sonho. Porque a nossa música já tava tocando e a nossa música pegou muito fácil. Foi um chiclete essa música. É, total. Né? Eu recebo até hoje convite pra cantar em casamento, que essa música foi o divisor de águas do casal. É a música do casal. Assim, essa música teve, assim, foi algo sobrenatural, assim, na nossa vida, assim, presente mesmo de Deus. Então, assim, um dos nossos maiores sonhos era esse. Era ver a galera cantando a nossa música. E quando eu pisei naquele palco, né, já tinha um tempinho que tava tocando, todo mundo cantando. Cantando junto, né? É aquela sensação que a gente conversa sempre. Cara, tu não tem noção. Não, eu já falei gravando Jesus amado. Que eu tenho 2 grandes curiosidades na vida que eu nunca vou saber como é. Engraçado que tem a ver com vocês 2, inclusive. A primeira é, mano, fazer um gol. Na final? Numa final, num jogo importante, sacou? Sim. Tipo, deve ser surreal, mano, fazer um gol. E a torcida, silêncio, né? Né, Vinícius? Silêncio, tu faz o gol e... Qual é, mano? Eu me arrepio. E eu não tô nem jogando, eu já fico assim, qual é? É surreal. E a outra experiência é você tá num palco, mano, cantando, e a galera toda te olhando, cantando o que você tá cantando. Tipo assim, cara, como que é isso? Não tem explicação. É só quem vive mesmo, assim. E que sonha de verdade, né? É o que eu falei no início, né, da nossa conversa, antes de começar a gravar. Não tá relacionado a dinheiro, a fama. Tá relacionado, assim, a uma realização pessoal mesmo, sabe? Principalmente quando envolve luta pra você chegar, pra você conquistar. E no nosso caso, Johnny e Érica, a gente teve que, tipo... Caraca, lutar muito pra poder provar pras pessoas que o nosso produto era bom. Porque ninguém acreditava, entendeu? Então, assim... Na raça, a gente conseguiu. E muitos dos empresários que nos disseram não e que falaram na nossa cara que o projeto não ia dar certo porque era novo, porque não tinha espaço no pagode, porque não ia ter consumo, o público não ia consumir, depois apertaram a nossa mão e deram parabéns pra gente não ter desistido. Que irado, cara. Cara, e assim... Eu não sei se você consegue mensurar, mas tipo assim, eu vejo que tem um preconceito no meio também com ser vocês 2, ser no samba que tem uma característica de grupo. Vocês sentiram esse preconceito? Eu senti, da galera? Não dos artistas. Não dos artistas, não, né? dos artistas em nenhum momento, pelo contrário, assim, a não ser que fosse uma coisa velada, né? Velada. É. Mas na nossa frente sempre tivemos apoio, assim, e dos cabeças, assim, sim, que era sim. até um dos fatores que nos dava força pra seguir. Mas a gente não sabe, assim, né, por trás se existia isso. Mas eu sentia isso nos bastidores. Rádio, empresário, investidor. Isso sim. Agora, o que pode ter também é aquela coisa Por exemplo, o meu irmão, quando a gente começou a fazer sucesso, eu vi uma forma assim das pessoas meio que quererem... Como é que eu posso dizer? Pra não soar pesado. É como se fosse um julgamento, sabe? Pra, tipo, diminuir a pessoa. Sim, sim. Meu irmão sempre foi bonito, então, tipo, era branquinho, era com um nível, de repente, um pouco diferenciado, porque a gente está acostumado a muitos que vêm, né, das comunidades, essa coisa toda. É meio que a maioria das histórias são essas, né? Ou eram essas, digamos assim, porque hoje a gente tem outras oportunidades, mas assim, na época era muito isso, né?
pessoas de... Deu pra entender. Deu pra entender, né? Deu. E de repente a gente chega no mercado, tem aquela notoriedade, então começavam a dizer que meu irmão era gay, entendeu? E... Olha só como é que são as coisas, né? Sabe? Tipo, querendo... Querem denegrir pra... Sim. Diminuir a pessoa. Afastar, exatamente. Então, assim, a gente sentiu umas coisinhas assim, mas nada assim que nos afetasse, nos abalasse, a ponto de desanimar ou algo do tipo, entendeu? A gente sabe que até hoje existe isso, sabe? Ninguém quer ver o teu bem. Exatamente. São poucas as pessoas que vibram com as tuas vitórias. E, assim, a gente tem uma coisa, eu e meu irmão, que até hoje eu não consegui mudar, sabe? A gente sempre foi muito coração. Então, o Johnny e a Érica sempre foi tido como os simpáticos, os queridos, muito queridos. Então, tem pessoas que interpretam isso de uma forma negativa. Exatamente. Tem pessoas que são carrancudas, que são amargas, que são metidas, que são arrogantes. E principalmente quando conseguem conquistar alguma coisa na vida. E, de repente, a gente chegou ali, naquele meio, naquele nicho. Uma coisa totalmente inovadora. E, assim, a gente chegava, querendo ou não... Tem a luz de Deus na nossa vida. Então, a gente chega e não fica despercebido. Eu não preciso rebolar até o chão para aparecer quando eu chego. Meu irmão não precisa ficar fazendo polichinelo para aparecer quando chega. Só da gente chegar, já tem um brilho do Senhor, sabe? Então, muita gente, assim, algumas coisas eu senti nesse sentido, entendeu? Eu, como ouvinte, e é bom a gente conversar com a Érica assim, porque eu sou fã. Vou dizer que eu fui fã mesmo e eu acompanhei, porque eu gosto de pagode, sempre gostei de pagode. E pra mim me parecia que tinha um empresário que fazia isso por vocês. Não. Porque era tudo com muita qualidade. Com muito pensado, artisticamente. Tinha um plano. Muita preocupação com isso. Do que a gente ia passar. E ouvindo você falar, a gente escuta a história. Tem uma bagagem. Você participou de um grupo antes. Eu não sabia que você tinha participado de um outro grupo. Tem uma história no samba. Tem uma história com o lance da música. Cara, é muito bom ouvir você falar isso. E é importante até eu estar falando isso também, porque me resgata, me traz tudo isso, sabe? Sim. Eu consigo conversar com vocês e tudo que eu tô falando, eu tô vendo o filme passando assim na minha mente, sabe? E isso é bom até pra mim. Sim. Me fortalece, sabe? É tão gratificante, sabe? Olhar e ver o que a gente conseguiu. E você falando tudo isso, a gente vê Deus realmente nessa caminhada, nessa dedicação sempre de vocês. Foi Deus na nossa vida. Como é que sempre foi. Tua família era cristã? Não, pior que não. Assim, eu tenho um tio e uma tia, né, que eram... Como se chama quando a pessoa cuida da igreja? Mora na igreja? Zelador? Não. Pastor? Não. Mas como se fosse isso. Segurança. Caseiro. Mais ou menos isso. Uma pessoa que mora na igreja e cuida da igreja. Me fugiu a palavra. Existe uma palavra pra isso. Mas diácono não, né? Não, quando a pessoa mora mesmo. Mão de obra gratuita. Esse é o nome. Mas eu acho que é zelador mesmo que se enquadra. Eu não sei. Eles eram cristãos, né? Eles eram da igreja, eram membros, tudo bonitinho. E além disso, eles eram zeladores da igreja. Então eles moravam na igreja. E assim, eles têm 3 filhos que são os 3 primos que a gente sempre foi mais grudado, mais assim, agarrado mesmo. Sim. Lá em casa nós somos 3 e essa minha tia também tem esses 3. E por uma boa fase, eles moraram na nossa casa, assim, sabe? A gente morava numa casa muito grande, então, tipo, teve uma fase que eles moraram com a gente, então a gente era muito grudado. Muito então, agarrado, né? Mesmo quando eles não moravam mais na nossa casa, a gente estava sempre junto. Então, assim, a gente passava muitos dias na casa deles. A gente estava sempre lá, na casa deles, que era na igreja. Então, quando tinha culto, a gente ia, mas muitas das vezes ia forçado, sem querer ir. Porque esses meus tios, eles eram bem rígidos mesmo, assim, na educação. E aí, o início foi isso. Foi indo assim, mas sem entendimento ainda, porque a gente era muito novinho, muito criancinha, mas já tinha aquela sementezinha plantada ali. Quando eu fui me tornando assim adolescente, né, que fui tendo mais entendimento da vida, aí eu já achava crente chato, não gostava de crente. Porque era mesmo. Crente é meio chato até hoje. Aí, tipo, vinha aquelas irmãzinhas com jornalzinho, lembra? Que tocava campainha pra deixar o jornal. Eu odiava aquilo. É mais no sábado, né?
no sábado. Porque elas iam sempre muito cedo. Não, você é cristão desde moleque, né? Eu também não era cristão desde moleque. Eu confundia muito também testemunho de Jeová com o cristão. Eu botava tudo dentro do mesmo pacote. Todo mundo então, junto. Pô, o cara chatão me chamando aqui pra falar de Deus também. Mesmo clima. Assim, tem uma denominação específica que eu não vou falar. Sim. Que, tipo, era uma parada que a gente era muito, muito assim, criança pra entender. E eles queriam evangelizar a todo custo. E você queria brincar, você não queria ouvir falar de Deus. Você tava preocupado em jogar bola e pique-esconde. Porque antigamente a nossa criação era de rua, era diferente. Total. Pô, eu queria brincar de pique-esconde, pique alto, pique baixo. Amarelinha, handball, a gente jogava na rua. Muito bom. Então, assim, eu não queria saber. Aí, depois ficando, né, enfim, fui entendendo mais da vida, essa coisa toda, mas Deus sempre foi muito presente na minha vida, na minha casa, assim, na minha família. Você sabia que existia Deus, né? Total. Apesar de não ir pra igreja. Total, assim, eu era aquela católica que falava que era católica, mas que eu ia na igreja uma vez no ano. Eu não tinha entendimento, assim, de palavra, de nada disso. E aí uma amiga minha, de infância, me chamou pra ir num culto na Igreja Cristo Vive, ali de Campinho. Antes de você chegar, ele falou. Eu falei, caraca, eu vi a Mentira! Ele falou. Gente. Eu falei, eu tenho a plena certeza que ela foi na Cristo Vive, mas eu não vou confirmar. Mas vou te falar, assim, a Cristo Vive foi muito importante na nossa vida. Um abraço pro apóstolo Miguel Ângelo. Cara, olha, você não tem noção. Assim, mudou, assim, nosso entendimento de muita coisa, assim. Deus já começou a fazer um mover na nossa vida. Até minha mãe tinha separado do meu pai. E assim, durante muito tempo a gente passou... Assim, não vou dizer... dificuldade extrema, mas assim, a gente passou por algumas fases bem difíceis na nossa vida e tal. E quando a gente começou a ir para Cristo Vive, parece que Deus começou a fazer um mover tão especial na nossa vida, sabe? Que lindo. Quando a minha música começou a tocar, eu ia para Cristo Vive. Então, eu era da Cristo Vive. Eu era de lá, eu amava. Sim, a gente nunca foi membro, mas a gente... Todo culto a gente estava lá, lindo e belo, assim. Foi muito especial pra gente. E ali eu fui tendo esse entendimento maior de Deus, do poder de Deus, essas experiências incríveis. E não larguei mais. Aí depois conheci meu marido, eu nunca tinha me batizado, porque... por conta até desse entendimento que você não tem, que eu cantava pagode. Por mais que a minha carreira sempre foi, assim, vista como trabalho por nós. A minha carreira nunca foi, assim, uma ponte para promiscuidade, para safadeza, para perdição. Nunca. E eu tenho tanto orgulho disso. Que legal. Eu tenho muito orgulho disso. Então, assim, eu sempre fiz o meu trabalho, fiz o meu show e ia para minha casa. Fiz o meu trabalho, fazia meu show e ia para minha casa. E todas as entrevistas que eu dei até hoje, se você escutar, não tem uma que eu não tivesse falado do amor de Deus. Amém. Eu sempre falei de Deus. Em todos os palcos que eu pisei, sempre fiz questão de falar. Mas existia um conflito interno dentro de mim que eu achava, assim, na minha cabeça, que eu não podia me batizar porque eu ainda cantava pagode. Entendeu? Porque eu tava naquele meio. Sim. Porque, embora eu não fizesse as coisas que o meio que me proporcionasse... porque na época tinha a degradação da mulher, né? Total. Era visto como um modo pejorativo. Na verdade, você tinha um talento, tinha uma... Exato. Tinha outras pessoas que utilizavam disso, mas Exato. E, assim, isso é tão maravilhoso falar que realmente é algo que me orgulha, porque, assim, eu tive inúmeras oportunidades. Tanto de ficar famosa da noite pro dia, né? De propostas que, de fato, a gente recebe na cara. E graças a Deus, cara, eu nunca, assim, usei da minha imagem, enfim, do fato de ser mulher. Nunca me beneficiei disso pra conseguir alguma coisa. Então, tudo que a gente conquistou foi na base do trabalho mesmo, sabe? Foi de demonstrar que a gente era capaz. Sim. Isso é muito importante pra mim, assim. Mas, em contrapartida, voltando ao assunto, eu não achava que eu podia me batizar, sabe? Assim, eu não tinha entendimento a fundo ainda da palavra. Aí foi quando eu conheci o Vinícius. E aí ele começou a falar, não, amor, não é assim e tal.
né? Foi me explicando, me direcionando. Aí eu me batizei. Aí quando eu me batizei, batizou eu, minha mãe e meu irmão, os 3 juntos. Que coisa linda, mano. Foi muito lindo. Deus é bom. Foi na Cristo Vive que vocês se batizaram? Não, aí eu já não tava mais indo na Cristo Vive, porque eu já tinha mudado pro Recreio. Sim. Eu comecei a frequentar a DEVEC do Silas. Sim, e eu me apaixonei, porque assim, antes do Silas, eu tava indo numa reteté, que eu gosto, né? Tu gosta. Eu gosto. A gente gosta de reteté. A origem do pandeiro ali, né? Tudo começou no pandeiro, mano. E aí já era. Eu gosto. Mas eu me apaixonei pela DEVEC, pela profundidade e o conhecimento que eles têm da palavra, né? Eu sentia falta disso. E aí, foi lá. Foi lá que eu me batizei. Que lindo, que lindo. Nas tuas andanças de igreja, assim, você tinha essa cobrança própria? Tipo assim, não posso me batizar. Própria. Era mas muito... da igreja em si, você nunca percebeu nada disso, né? Não, mas muito do que eu ouvia falar. Sim. De outras pessoas, não direcionado a mim, do que eu já tinha ouvido falar dentro desse universo. Então eu achava que as pessoas fossem me apontar, me julgar. Tanto é muito louco isso. É uma coisa muito da gente mesmo quebrar, desconstruir isso, né, na nossa cabeça. Porque no dia do meu batismo, eu postei nas nossas redes sociais. E assim, eu recebi... sei lá, não tem como dizer, centenas de mensagens, sabe? Porque se converteu eu e meu irmão junto, então assim, a gente postando o Johnny e Érica. Então foi assim, muito lindo. A gente recebeu muitas mensagens maravilhosas, mas eu recebi uma que era esse o meu medo, entendeu? Quando eu me batizasse. Uma menina falou assim: vocês estão achando que se batizar é isso? Tem que ter renúncia, que não sei o que, nada a ver vocês se batizarem e não renunciarem. Então, esse era o meu medo. Eu ficava muito com isso na cabeça, sabe? E aí, quando essa menina mandou essa mensagem, eu fiquei com vontade de responder. Mas eu falei, cara, acho que eu não vou responder. Eu não vou responder porque não se trata do que ela pensa, se trata do que eu tô sentindo com Deus, sabe? E aí meu marido falou, não responde não. Entendeu? Nem vale a pena. E aí eu falei, realmente, ao invés de eu olhar para essa uma que tá falando isso, eu vou olhar para as outras centenas que estão falando, sabe, ao contrário. E aí é mais ou menos isso. Que legal. Isso é fogo. A gente traz uma carga de religiosidade com a gente também, né? Muito. E essa religiosidade, ela se aplica de várias formas. Eu também vim de uma igreja bem tradicional, né? E aí depois que eu me casei, eu comecei a frequentar uma igreja chamada Betânia, em Sulacap, do pastor Neil Barreto. E aí era uma igreja já assim, mais solta e tal, que poderia ir de bermuda para a igreja. A primeira vez que eu fui de bermuda para a igreja, eu me senti o maior pecador do mundo. Só porque eu tava de bermuda. Imagina você... Meu marido, quando foi sair de bermuda pra ir pra bola de neve também, não foi, amor? Que tua mãe falou, você tá louco? Você não vai sair daqui assim? Vai colocar uma calça agora, isso é um desrespeito. Não foi, amor? Você não vai sair daqui assim, de jeito nenhum. Que isso, aí não. Teve uma vez também com a minha história de mãe. História de mãe. Eu também indo pra bola de neve, eu tava de calça, tênis e camisa, tipo como eu tô aqui agora. Aí eu falei assim, vou trocar de roupa. Aí eu coloquei bermuda, um sapato lá e uma camisa. Eu fiquei mais bem arrumado de bermuda. Aí minha mãe falou assim, nossa, depois que você entrou pra bola de neve... tipo assim, que evangelho é esse que você tá vivendo? Aí eu falei assim, mãe, posso te falar um negócio rapidinho? Ela, pode. Como é que seu ex-marido ia pra igreja? Aí ela... terno e gravata. Já entendi. Não, ele ia pra igreja, só que é de terno e gravata. Só que a vida dele. Nossa, eu contar essa história aqui do ex-marido da minha mãe, mano, esquece. O que adianta aí de terno e gravata? As pessoas ficam muito preocupadas, né, com a vestimenta... o que você canta, o que você... Entendeu? E isso acaba travando a gente. Mais afasta do que traz pra perto. Sem sombra de dúvidas. Mas isso aí é muito sério. A gente mesmo passou uma situação, eu e meu marido, assim, no momento que a gente tava... Caramba, tão bonitinhos, a gente orava antes de dormir, 3 horas da manhã, sabe? Uma busca tão linda, né, vida? A gente ia pra igreja segunda, quarta e domingo. Segunda, quarta e domingo. Podia cair chuva, canivete, a gente estava ali. Você estava naquele momento, assim, maravilhoso. E aí aconteceu uma situação que, caramba, se você deixar penetrar, você não quer pisar mais na igreja. É verdade. Entendeu? E aí foi quando a gente falou, não, a gente não tem que olhar pro homem, a gente tem que olhar para Deus. Porque se você olhar pro homem, você desiste da caminhada, você não quer ir mais. É muito sério isso, né?
Muito. E tem muitas pessoas que hoje não frequentam a igreja, que largaram a caminhada por conta de acusação, por conta Sim, de eu conheço vários. apontamento. É triste isso. Eu conheço vários. E essa conversa da música é uma conversa que a gente tem muito aqui, porque esse é um questionamento que eu faço, sabe? Tipo assim, mano, por que todo mundo que se converte, que canta... Tem que cantar gospel, não pode cantar mais a música. E eu vou te falar, Evandro, é até legal a gente falar sobre isso, porque... enfim, aquilo que eu conversei com vocês antes, que eu ainda não posso divulgar, eu fiquei sem saber, né? De fato, o que fazer. E uma das coisas que ficaram assim ecoando, e que eu confesso que ainda não tá 100% claro pra mim, né? Do próximo passo, é isso. Sabe? Cara, eu tenho uma opinião. Eu também. Eu sei que Eu Deus... acho que é um processo. Eu também tenho. Mas você tem que perguntar pra Deus, né? Se convencer 100%. É isso. É isso aí. Entendo. É isso aí. Porque Cara, tem tanta gente cantando já na igreja, mano. Tem tanta gente sendo uma bênção. E eu acho que é chamado. Tipo assim, se o Senhor te chamar pra cantar dentro da igreja, Ele vai te chamar e você vai ouvir. Tocou no ponto específico. Tem muita gente cantando na igreja, ou tem muita gente louvando, ganhando almas e levando a sério o chamado. É isso aí. Porque são caminhos distintos. Distintos, completamente. Um é você fazer por chamado, por amor, e outro é você fazer por profissão. Pra você ser um intérprete de louvor. Então, eu vejo isso... Total. Como uma situação, assim, bem séria. Total. É muito sério. E a gente tende a colocar as nossas convicções, as nossas experiências pessoais como verdade absoluta para a vida dos outros também. A gente falou isso aqui outro dia gravando também. Por exemplo, Priscila Alcântara. Cara, eu não sei se ela... Você sabe quem é Priscila Alcântara, né? Eu não sei se ela... Mano, eu não sei se ela parou de orar. Eu não sei se ela tá pagando o preço orando todo dia de madrugada, jejuando. Eu sei que ela é cristã, mano. E ela se desvinculou do meio gospel. Sim. Eu, Evandro Jales... E é 100% atacada por conta disso. Total. Eu, Evandro Jales, falando de mim, eu vibro. Eu falo, pô, glória a Deus, tomara. E eu oro pela vida dela para que ela esteja firme com o Senhor. Amém, porque isso é que importa. E é aonde que ela tá. É isso que importa. No local onde ela tá, é um local que precisa de luz. Exato, mano. Mas, gente, eu fiquei pensando durante muitos anos isso. E isso é o que ainda me faz, assim, refletir sobre, né, continuar a minha caminhada no meio que eu pertenço, né, da música secular. Sim. Eu fico pensando, caramba, às vezes fica um certo conflito. Será que Deus está feliz de eu estar aqui dentro de uma comunidade, vendo pessoas se drogando, outras se prostituindo, crianças, sabe, com gestos obscenos, vivendo uma coisa assim que de fato choca a gente. É um submundo que muita gente nem sabe que aquilo existe. Mas eu fico pensando, se eu não estiver ali como luz para aquelas pessoas, quem vai estar? Eu fico pensando, não estou dizendo eu, Érica, eu digo assim... Sim, a glória do Senhor na tua vida. Uma pessoa de Deus. Sim, manifesta em você. Entendeu? Na tua voz, no teu jeito de agir. Né? Porque você está cantando uma música secular, mas de fato você vai conquistando os corações, você começa a ser referência, a sua postura começa a ser referência. Eu tenho fãs minhas de comunidade que falam, você mudou a minha forma de agir. Sabe, porque eu converso, eu não sou simplesmente uma artista intocável. Eu abraço, eu tenho fãs que frequentam a minha casa. Eu sou madrinha de filho de fã minha, que era minha fã desde pequenininha e que hoje é mãe de família. Então, assim, não é simplesmente eu cantar e ir embora pra minha casa e não ter contato nenhum. Eu tenho pessoas que eu converso, sabe, que eu dou realmente conselho, que eu falo do amor de Deus. Eu tenho uma que estava pensando em se matar. E que eu falei de Deus. E ela falou, você salvou a minha vida. Então, assim, eu acho que é uma forma. De repente, se eu não estivesse cantando pagode, ela não tivesse gostado de mim e começasse a me seguir e me admirar como pessoa, de repente, hoje ela poderia não estar viva. E ela começou a frequentar a igreja. Depois que eu conversei com ela, falei do amor de Deus, do poder de Deus, o que Deus faz na vida da pessoa. Então, assim, eu vejo como isso também como um chamado, de certa forma. Com certeza. Assim, cara, eu sei que vocês são cristãos, né? E, mano, desde o primeiro dia que eu conheci você, desde o primeiro dia que eu conheci o Vinícius, mano, eu vejo muito Deus na vida de vocês, sacou? E tem coisas que não precisam ser ditas. Amém. Né? O Espírito Santo, quando habita na gente... Amém.
ele se faz perceptível para os outros através das nossas vidas. Amém. Sem abrir a boca, pela expressão, Érica. Sacou? A sua expressão, o seu jeito de olhar, o seu olho brilhando, o seu sorriso. Amém. Mano, isso expressa o amor de Deus pra vida das pessoas, sabe? Amém. Isso aí. Então, de verdade, cara, eu queria que mais artistas se convertessem e continuassem cantando suas músicas. Amém. Talvez com cuidado na letra. Sim. Assim, não vou falar de toma, senta. Eu tenho essa preocupação. Né? Exato. O máximo que eu fiz foi compromisso. Isso aí. Mas de resto, eu recebo músicas boas que eu sei que vão pegar, mas que eu não canto. Que fala de sexo, de cama, de coisa pesada. Eu não falo, não consigo. Ah, mas você... Pô, pelo amor de Deus, você não fala, mas... Você tá só interpretando. Eu falei, mas eu não gosto, eu não consigo me ver, não dá pra mim. Igual há pouco não é a tua verdade, né? Não é o que você vive. Mesmo, um irmãozão que eu tenho, enfim, que quer até, de certa forma, participar, enfim, da nossa carreira agora. Ele me mandou uma música. Pô, essa música aqui é do fulano de tal, não sei o que lá. Escuta aí, vamos gravar, vamos entrar no estúdio, vamos fazer um clipe. Quando eu vi a música, eu falei, irmão, desculpa, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Fala de negócio de feitiço, de maçã na boca, não sei o que, me segura dali. Não, eu não canto isso. Eu falei pra ele. Ah, mas a música... Eu não canto. Eu não canto. Eu sempre tive esse cuidado, sabe, no repertório. Uma das coisas que a gente mais se preocupou foi com o repertório. Até porque, querendo ou não... Eu não sei hoje, tá? Mas assim, quando a gente começou, eu fazia matinê. A gente fazia, durante muitos anos, a gente fechou pra criança, real. Eram eventos pra criança. Então, como é que eu vou chegar lá? Eu acho que tem uma responsabilidade envolvida nisso, sabe? Eu costumo dizer que você cantar não é só você ser um artista e tá no palco, aquela coisa aquela ilusão que você vende. Não, tu tem uma responsabilidade, vai muito além disso. Você mexe com a emoção sempre, né? Da pessoa. Você, sabe... Eu digo assim, nas comunidades que a gente teve essa oportunidade de atingir esse público, que não é um público fácil de ser atingido, a comunidade não é qualquer artista que consegue, você sabe disso, conquistar. Então, assim, o Johnny Érica se tornou um artista muito povão, sabe? Então, assim, a gente entrou em todas as comunidades do Rio que você possa imaginar, e são pessoas que muitas das vezes não têm o que comer dentro de casa, mas aquele momento ali, que ela tá no teu show, que ela chora, ela se emociona, ela tá feliz. Tu tem noção do que é isso? Você conseguir proporcionar para uma pessoa que só vive uma realidade triste, um momento como esse, que ela nunca mais vai esquecer? Então eu abraço mesmo, eu beijo mesmo, eu não tô nem aí que tá suado, que tá fedendo. Filho, eu não quero saber. Tu é maluca? Eu sou isso, eu gosto disso, entendeu? Tem artista que não quer atender. Que o povo briga porque não quer atender. A gente é o contrário, briga porque a gente atende muito. Os produtores ficam querendo matar a gente, porque se deixar, a gente quer falar com todo mundo. A gente é o contrário. Eu acho que foi o que você falou, né? Vai muito do que a gente passa, né? E a gente sempre, graças a Deus, por onde a gente passou, a gente conseguiu conquistar esse amor verdadeiro, sabe? As pessoas sempre falam, caramba, o Johnny Érica é muito diferenciado, porque... Eu acho que é isso que a gente consegue passar. Não é uma coisa que você força pra passar. É natural. E eu louvo a Deus por isso, sabe? A gente muito ter conseguido permanecer com essa essência. Até hoje. Que irado te ouvir. A gente pode caminhar pro final já, né, Filipão? Já falamos muito, né? Eu queria... Se você não quiser falar, tudo bem, tá? Tá. É porque eu acho que talvez possa ser um momento muito importante para quem estiver assistindo, mulheres que possam estar assistindo, mulheres cristãs, quem sabe mulheres não cristãs. Porque você passou por um momento muito difícil, você e o Vinícius, né? Sim. Que foi a questão da sua gravidez e tal. E aí, cara, eu enxerguei tanta força em vocês, mano. Amém. Tanta força. E assim, até gravado aqui, eu conversei isso com a Monique outro dia, assim. Eu não sei se eu e a Monique a gente teve disponível pra vocês o quanto a gente deveria estar, sabe? Ou mandando um áudio no WhatsApp, ou dando um abraço maior em vocês, porque eu não consigo imaginar o que é passar pelo que vocês passaram. Você fala um pouquinho sobre isso? Falo. Tem problema, não? Não tem problema. Bom... Não quero explorar o que vocês passaram, tô tentando de forma nenhuma, pensar na identificação de alguém que possa estar assistindo. Depois que você passa, Evandro, depois
que você passa do processo. Não vou dizer que eu tô 100% ainda, mas a gente já deu uma boa caminhada nesse processo. Você começa a entender muita coisa, assim. E uma das coisas que eu posso entender hoje é isso, sabe? É poder, de repente, ter voz mesmo para alguém que esteja passando, enfim. Porque, vou explicar, né? Não sei se ficou muito claro. Eu acabei tendo uma gestação de risco. E foi algo, assim, muito impactante, porque a gente descobriu as primeiras alterações da nossa filha bem no comecinho da gestação. Então foi bem no início mesmo. Não foi uma coisa de que, eu descobri no final. Curti minha gravidez inteira e no final veio a surpresa, não. Foi um processo bem doloroso, porque com mais ou menos 12 semanas a gente descobriu as primeiras alterações. E nesse primeiro exame específico, nós chegamos a ouvir que a nossa filha talvez nem chegaria ao final da gestação, né? Nem chegaria a nascer. E se nascesse, ela poderia ser, enfim, totalmente comprometida. Como é que eu posso dizer? Defeituosa mesmo. Assim, a gente ouviu coisas horríveis e das mais pesadas possíveis. E de forma, assim, fria até. Pra gente foi pior do que cair de um prédio de, sei lá, 50 andares. Foi muito difícil. Dali pra frente foi uma barra que hoje eu olho pra trás e eu não sei te dizer como eu estaria se eu não tivesse Deus na minha vida. Hoje eu olho pra trás e eu, de fato, assim, não consigo nem entender como eu tô de pé. Porque só quem passa sabe, assim, mensurar. E, assim, no nosso caso, resumindo, né? A nossa filha, graças a Deus, chegou a nascer. Não conseguiu fechar um diagnóstico antes. Ela tinha uma cardiopatia complexa no coração, associado também a uma mutação genética que acontece tipo 1 em não sei quantos milhões, né? Tanto que nós ouvimos que ela poderia ter as piores síndromes possíveis. Eu precisei passar por um procedimento cirúrgico até para saber qual era a síndrome que a nossa filha tinha. Graças a Deus foi, né, naquele momento foi um alívio, porque foi descartada aquelas piores síndromes que eles tinham dito, mas em contrapartida, essa mutação genética que ela tinha era algo a ser estudado, não existia nenhum nome para essa tal síndrome que provavelmente ela poderia ter. Teria que ser um caso para se estudar no mundo inteiro alguém que tivesse a mesma mutação genética para tentar entender o que poderia estar associado no desenvolvimento dela. Então, assim, era ponto de interrogação a todo momento. Aí depois teve a parte da cardiopatia, né? Que nesse decorrer, depois veio mais uma pancada. E aí o médico falou pra mim que a situação da síndrome já não era mais um problema. A síndrome era o de menos perto do problema cardíaco, que era infinitamente pior. Então, assim, foi mais uma pancada. Eu vou fazer um resumo também básico, até envolvendo meu marido, porque tem muita coisa que a gente não entende, né? Na época ele estava jogando no Caxias, né? Lá no Sul. E logo depois que a gente descobriu essas primeiras alterações, que a gente estava passando por toda essa situação, foi muito, assim, aconteceu tudo muito junto, porque veio a questão da pandemia, lockdown, parou tudo, aquela coisa toda. Ele teve que vir embora, porque os campeonatos tinham sido todos suspensos, aquela coisa toda que a gente passou. E o contrato dele era até o final do campeonato. Como suspendeu o campeonato, acabou o contrato, e o cara do clube ligou dizendo que: Vinícius, nós não vamos renovar com você por conta da pandemia, então todos os atletas que estão com o contrato vencendo, a gente não vai renovar. Ou seja, eu estava grávida, com a minha carreira parada, meu marido desempregado e com uma gravidez de risco. Meu Deus. Então, assim, foi só pancada atrás de pancada. E aí, primeiro a gente caiu, assim, chorei muito, mas depois a gente se apegou totalmente ao Senhor, que eu não tenho dúvidas de que era Ele que nos renovava dia após dia, porque cada dia era um dia diferente pra gente. E aí, por fim, a nossa filha nasceu, ela foi direto pra UTI neonatal. A princípio, ela já iria operar o coraçãozinho direto. Mas, assim, o caso da Sara foi muito sobrenatural. E a gente tinha recebido muitas promessas durante a gestação. Então, a gente se agarrou àquilo com uma fé.
a gente tinha muita convicção de que a nossa filha ia ficar bem. Sabe? Que ela ia nascer, que ela ia ser, assim, um milagre vivo mesmo, sobre o que Deus poderia fazer. Então, o nosso foco de milagre, a gente internalizou o nosso milagre dessa forma. Mas, na verdade, a nossa filha já era um milagre. Ela já era um milagre. Porque ela não tinha artéria pulmonar. Então, quando ela nasceu, ela embolou a cabeça dos melhores médicos que você possa imaginar, que são referências mundiais, e nem eles estavam entendendo a anatomia do coração dela, que Deus fez um coração único para ela. Resumindo a história, ela não tinha artéria pulmonar, mas em contrapartida ela tinha um bom fluxo de sangue que chegava no pulmão. Ninguém entendia. Deus criou 2 vasos anômalos embaixo, que normalmente é criado em cima. Deus deu o jeito dele. Os médicos dizem que o organismo deu um jeito. Mas eu falei pro doutor, não, a minha filha é um milagre. Foi Deus que fez esse milagre. E aí, a princípio, ele descartou a cirurgia, porque eles não encontraram um caminho cirúrgico para ela. Tô te falando tudo isso porque eu acho que nem você sabe detalhadamente. Muita gente acha que a nossa filha faleceu por conta do probleminha dela, né, do que ela tinha. Acha que foi sequela ou algo do tipo consequência dos problemas dela. Mas não. Aí ele falou, vamos acompanhar a parte clínica e assim que ela estiver forte e bem, a gente parte para o cateterismo, porque somente o cateterismo é que vai detectar se existe algo que possa ser feito ou não. Por fim, chegou o momento dela fazer o cateterismo. Ela foi transferida somente para fazer o cateterismo e voltar. Ela fez o cateterismo. É difícil falar. Essa noite, especificamente falando, foi a única noite que eu consegui dormir com a minha filha, né? Porque aqui no hospital que ela estava, na perinatal, não podia dormir. Então, todo dia, eu só podia ficar até as 10, mas na verdade eu sempre ia embora meia-noite e meia, 1 hora, né, amor? A gente praticamente fechava a perinatal. Mas nesse hospital que ela foi fazer o cateterismo, era os pais que tinham que acompanhar. Então, tipo, foi a única noite que eu dormi com ela. E ela não dormiu, Evandra. Ela ficou acordada o tempo inteiro. E eu fiz tudo que tu possa imaginar. Eu cantei todos os louvores que eu podia. Eu cantei todas as músicas que eu podia. Ela ficava quietinha, me olhando. E não dormia. E eu não tava entendendo por que ela não tava dormindo. E eu falava, meu amor, fica tranquila. A mamãe não vai embora. A mamãe tá aqui com você. A mamãe vai passar a noite todinha com você. E ela me olhava, e ela fechava o olhinho, tipo, com sono, sabe? Mas ela olhava, de repente ela olhava, não posso parar de olhar pra minha mãe, sabe? E eu não conseguia entender, tanto é que o Vinícius tinha ido embora pra casa com a Duda, né? Ele ia voltar de manhã, porque a cirurgia seria 8 horas da manhã. E aí eu mandei mensagem, não foi vida. Ele falou, 6 e pouca da manhã, ele falou, já tô indo pra ir. Eu falei, amor, eu não dormi 1 minuto, a Sara não dormiu. Aí mandei foto pra ele, eu falei, olha aqui como que ela tá, acordada, tipo, eu raiei a madrugada inteira com ela acordada. Aí ele chegou e tal, ela fez a cirurgia, voltou super plena da cirurgia, voltou muito bem, mas nesse hospital eles não conheciam a minha filha. Eu nunca falei sobre isso, ninguém sabe, né, na verdade. E ficaram manuseando. Ela foi ficando cansada, aí eu lembro que a enfermeira chegou e falou, mãezinha, eu vou passar a sonda pra ela voltar a se alimentar. Tudo bem pra você? Eu falei assim, eu tenho muito nervoso, é a única coisa que eu não consigo ver, então eu vou descer pra almoçar com meu marido rapidinho e já subo. Quando a gente subiu, ela já tava diferente, né, vida? Já tava com uma respiração mais ofegante, aí eu chamei a enfermeira, aí eu falei, olha, aconteceu alguma coisa? Aí ela falou assim, não, por quê? Eu falei, porque a Sara tá respirando diferente. Ela, não tá não. Eu falei assim, tá sim, eu conheço a minha filha. A respiração dela tá diferente e tem sangue aqui no narizinho dela. Você sabe me dizer o que é? Ela, não, ela já veio assim da perinatal. Eu falei, não, ela não veio assim porque eu acompanhei minha filha em todos os procedimentos. Eu passei a noite inteira em claro com ela. Se tivesse um sangue no nariz dela, eu não teria visto. Ela, então pode ser que tenha rompido um vasinho na hora que passou a sonda. Eu falei, tá. Não, mas até então tudo bem, assim, é um momento que você tem que se fazer de forte, você tem que engolir, porque são as pessoas que estão cuidando da tua filha, né? Então, e eles entendem bem mais do que você, então você ainda tem que
fica quieta em determinados momentos. Eu falei, não, tudo bem, mas você pode chamar o médico pra mim, por favor? Aí ela chamou o médico, eu falei assim, lembro até hoje o nome dele, Dr. Leonardo. Eu falei, Dr. Leonardo, a minha filha tá respirando diferente. Aí ele olhou, realmente, chama o fulano, bota adrenalina, pega ciclano, não sei o que lá. E por fim ele pediu a máscara full face, que é uma máscara que pega o rostinho todo da criança, né? Aí eu já comecei a ficar assustada. Ele, não, pode ficar tranquila, é só pra dar um reforço, né? E ela não ter que fazer esforço pra poder respirar. Aí vieram duas, né? Veio a físio, veio a enfermeira, as duas conseguiram colocar, mas ela não queria botar de jeito nenhum, a Sara não estava deixando, porque já era um bebê forte, bebê grande. Aí eu fui falando no ouvidinho dela, mamãe tá aqui, é pro seu bem e tal. Ela se acalmou, dormiu. Eu falei, amor, eu vou tomar banho, porque nisso eu já tava exausta. Só que assim, ao mesmo tempo é aquele sentimento, caramba, ela operou, deu tudo certo, graças a Deus. Eu falei, amor, eu vou tomar um banho. Vou tomar um banho, você fica olhando pra Sara, não deixa de olhar pra ela, porque se ela chorar você não vai ouvir, você só vai ver pela expressão do rostinho. Aí ele, não, tá bom, pode ir lá. E eu fui. Mas eu relaxei no banho. Porque, sabe, é aquele momento, ai, graças a Deus, fiquei conversando com Deus, ai, Senhor, obrigada, Jesus. E aquela água quente caindo, sabe, me renovando e tal. Quando eu cheguei lá em cima, cadê o Vinícius? Vinícius não tava mais lá. E só tava a físio, mexendo na minha filha, mas assim, minha filha chorava demais. Na verdade, ela já não tinha mais força pra chorar, de tanto que ela tinha chorado. E o bebê cardiopata, ele não pode chorar, né? Você tem que fazer de tudo pra ele se acalmar. E ela lutando, literalmente, com a minha filha pra poder encaixar a tal da máscara sozinha. E aí eu falei, pô, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Tira, cadê o catéter? Que ela só respirava com a ajuda do catéter, né? Já tinha dado um salto, porque antes era o respirador, depois já tinha saído do respirador, mas ainda precisava do auxílio do catéter. Ela não conseguia, assim, ficar muito tempo respirando sozinha. Ela, eu tirei pra fazer nebulização, não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, volta com a minha filha pro catéter. E eu ali, a mãe, é um sentimento único. Eu ali olhando pra minha filha, eu já sabia que era sério. Eu sabia que a minha filha não estava bem. Ela não tinha nem mais voz. Ela já estava chorando assim. Sabe? Eu falei assim, calma, meu amor, a mamãe tá aqui. A mamãe vai cuidar de você. E ela me olhou de um jeito que eu nunca mais vou esquecer. Era como se ela estivesse pedindo socorro pra mim, sabe? E aí eu falei assim pra ela, me dá minha filha. Que eu vou acalmar minha filha. Eu sei que eu vou acalmar minha filha. Ela, mas eu não posso dar porque ela está com catéter, ela está com acesso. Eu falei, eu pego a minha filha assim desde que ela nasceu. Por favor, me dá minha filha. Eu vou acalmar minha filha. Aí o médico chegou, eu falei, doutor, por favor, pede ela pra me dar minha filha. E nisso ela fazendo assim, sabe, as coisas com calma, botando o catéter. Eu falei assim, aumenta o oxigênio, por favor, porque o oxigênio não tá sendo suficiente, a saturação tá caindo. A gente já tava 2 meses direto no hospital, já sabia como é que era. E eles não conheciam, não sabia, assim, o dia a dia da minha filha. A princípio, eu acho que ela imaginou que tivesse tudo sob controle, que estivesse tudo bem, mas eu sabia que não estava. E aí foi quando eu pedi para ela aumentar o oxigênio, eu já vou aumentar. E a saturação caiu, despencou de 60 para 50, de 50 para 40 foi muito rápido. E aí quando eu olhei para minha filha, eu já vi ela meio que virando o olhinho. Aí eu dei um grito, eu falei, aumenta, pelo amor de Deus, esse oxigênio! Aí que ela parece que voltou pra terra, que foi aumentar o oxigênio, ela começou a pular por cima da minha filha, me ajuda, que ela viu que o oxigênio estava desligado. Que isso, mano? Caraca. Pois é. E aí, nesse momento, umas 10 pessoas brotaram, não sei da onde, me tiraram da UTI e eu gritava desesperadamente, dizendo que eu só queria pegar minha filha, que eu tinha certeza que eu ia acalmar minha filha. Dali, a última cena que eu tenho dela é já meio que virando o olhinho, já não conseguindo. O peito dela enchia de uma forma como eu nunca vi em nenhum ser humano e a barriga fazia uma vala de tanto sacrifício que ela fazia para respirar. Então foi muito difícil para mim. Até então, ali eu ainda tinha esperança. Porque eles disseram que ia entubar ela e que ela ia ficar bem. Né, amor? Foi isso que, inclusive, um dos enfermeiros, que eu quase desmaiei, o Vinícius não estava lá na hora, eu liguei pra ele e falei assim, sobe porque é sério, é muito sério.
E quando o Vinícius me pegou, eu quase desmaiei, assim, nos braços dele. Ele, calma, que isso? Calma, tá tudo bem. E eu falei assim, não tá. Eu sei que não tá bem, eu sei o que eu vi, não tá, ela não tá bem. Aí o enfermeiro falou, não, fica tranquilo, a gente tá acostumado com isso, a gente só vai entubar. Só que ela tinha acabado de ser entubada e estubada da cirurgia. A gente só vai entubar pra ajudar ela vai ficar bem, a gente faz isso toda hora. Querendo passar uma como se fosse uma coisa simples. E aí a gente ficou mais ou menos, sei lá, 1 hora e pouca sem notícias. E foi quando eu falei, chega, eu preciso ter notícias. Aí foi quando eu subi. E aí tinha uma médica que não tinha nada a ver, inclusive, com um plantão, que estava saindo. Minto, eu me deparei com uma das enfermeiras que estavam lá chorando. Entrou no elevador e no mesmo elevador que a gente saiu, ela entrou. E quando ela viu a gente, ela ficou totalmente assim, desconcertada. Eu falei assim, tá tudo bem? Você tem notícias da minha filha? Ela, a médica vai conversar com você. E tipo, pum, subiu. Aí nisso vinha saindo essa médica. Que naquele momento foi um anjo de Deus mesmo, sabe? Que foi a única pessoa de todas que segurou na nossa mão, né, vida? Eu lembro que eu tava com a unha grande, eu encravei a minha unha na mão daquela médica. Que eu falei assim, doutora, antes, né? Eu falei, doutora, você tem notícias da Sara Vitória e tal? Eu sou a mãe dela. E ela falou assim, nós não desistimos dela. Aí eu falei assim, como assim não desistiu dela? Não tá tudo bem? Não entubaram? Ela, nós não desistimos dela. Aí eu falei assim, como assim, doutora? Pelo amor de Deus. A minha filha tá acordada, ela tá lúcida. Me fala, por favor. Ela falou assim... Ela ficou fazendo assim, tipo, respirando fundo. Eu falei assim, a minha filha tá morta? Aí ela... fez assim, sabe que tá... Evandro. Você não tem noção. Naquele momento eu caí de joelho. Momento difícil, né? É complicado demais. Você quer parar de falar sobre isso, Érica? Não, tudo bem. De verdade, eu não queria fazer você tudo bem, é porque você revive, né? Você revive, né? Eu tô contando e tô revivendo o momento, né? Embora hoje eu já esteja bem melhor, sabe? Fortalecida por Deus, mas assim, é que você revive tudo, né? E aí eu comecei a clamar a Deus, sabe? Porque eu tinha fé que Deus podia curar minha filha, mesmo, sei lá, mesmo morta, assim. Então eu pedia pra Deus, eu gritava. Deixa eu beber uma água. Eu gritava pra Deus salvar minha filha. Eu falava, Senhor, o Senhor pode, por favor, salva minha filha. Porque eles não me deixavam entrar na UTI. E eu gritava, mas eu gritava muito, assim. E minha mãe diz que ela estava lá no térreo do hospital e ela conseguiu ouvir os meus gritos do 3º andar. E eu pedindo, clamando a Deus para que Ele salvasse a vida da minha filha. Porque a gente sabe que nosso Deus tem poder para isso. E aí, enfim, acabou que não teve jeito. Essa médica segurou a minha mão e ela falou assim, eu não vou sair daqui do seu lado. Eu só vou sair daqui se você quiser que eu saia. E eu lembro que eu fui assim, escorrendo assim da parede até o chão com a unha. E eu encravava a unha dela. Eu encravava assim com toda a minha força. E ela, pode chorar, eu tô aqui segurando a sua mão. Eu sou mãe. E eu tô aqui com você. Pra dividir a tua dor contigo. Aí quando eu me senti um pouquinho mais forte, né? Aí, enfim, entrei pra ver minha filha. E... foi tudo muito difícil, sabe? Porque foi no período da pandemia. Então, assim, minha família não conheceu minha filha. Meu pai, minha mãe foi a única que ainda não conseguiu ver, porque quando ela saiu da perinatal pra entrar na ambulância, minha mãe conseguiu ver, tipo assim, coisa de 3 minutinhos no máximo. Só viu minha filha saindo da incubadora e entrando na ambulância. Mas assim, ninguém conheceu minha filha, sabe? Meu pai, minha mãe, meus irmãos.
Eles só conheceram minha filha ali daquele jeito, sabe? Então foi uma cena assim que me marcou muito, foi muito difícil. E você entender tudo isso é mais difícil ainda, porque na minha cabeça, aos olhos humanos, não era o momento da minha filha ter ido embora, entendeu? Se fosse uma coisa assim, minha filha foi regredindo e foi embora, tudo bem, mas não foi. Pelo contrário, ela só estava progredindo, estava grande, estava forte, estava esperta. Quando a chupetinha caía, eu falava, ela era louca por chupeta. Ela era apaixonada pela chupetinha dela. E eu falava, toma aqui, abre a boquinha pra mamãe. E na hora ela já abria a boquinha. Era a coisa mais linda, cara. A Sara, eu me sinto muito privilegiada de ser mãe dela. Eu digo ser porque eu sou mãe dela eternamente. Então, assim, eu me sinto muito privilegiada porque eu nunca tive dúvidas de que ela era diferente, que ela era um anjo, assim, que Deus mandou mesmo pra nossa vida, né, amor? Ela era diferente de todos os bebês que eu já vi em toda a minha vida. Ela tinha uma paz, sabe? Era tão sublime, ela era tão plena, tão doce. E até o choro dela você não ouvia. De tão baixinho que ela chorava. Compensação a Duda, minha filha, a Duda, vinha todo mundo ver o que estava acontecendo. Parecia que tava matando a criança. Quando ela nasceu, a doutora falou, essa vai ser barraqueira. Não foi mesmo? Todas as crianças do berçário quieta e ela, nossa senhora, fazendo um escândalo. E a Sara foi completamente assim, o oposto, sabe? Ela era muito especial, uma bênção assim mesmo. Então, quando você tá de frente pra uma dor como essa, você começa a contestar tudo. Assim, a questionar mesmo, sabe? Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não questionei a Deus. É isso. Sabe, eu não posso ser hipócrita. Eu não posso dizer que no momento que eu mais precisei me agarrar a Deus, eu me afastei dele. Sabe? Porque esse era um momento que eu tinha que orar mais. Eu não tinha força. Sabe? Eu não tinha força. Mas Deus, ele é tão sensacional, ele é tão amoroso, ele é tão misericordioso, ele é tão incrível que, assim, a gente olha a coisa pelo lado negativo. Mas Deus, ele é o único que tem o poder de ver à frente. Amém. É só ele que tem o poder de enxergar o nosso futuro. E eu lembro que nesse processo, durante a gestação, muitos médicos me perguntaram se eu queria suspender a gravidez, interromper. Meu Deus. E eu falei que não, que eu estava disposta a tudo pela minha filha. Mas que a única coisa que eu não queria, eu falava pra Deus em secreto. Eu só falava, Senhor, a única coisa que eu não quero é que a minha filha sofra. Sabe, que ela fique em cima de uma cama, vegetando. Isso eu não quero. É a única coisa que eu falava pra Deus que eu não queria. E eu tenho certeza que Deus me ouviu. Sabe, depois já... Quando passou toda essa dor que parece que você vai morrer junto. É exatamente essa sensação. Parece que você não vai aguentar. Porque é uma dor, Evandro, que vai além das tuas forças, sabe? Vai além. E Deus foi tão incrível que no sepultamento da minha filha, no meu momento de maior desespero, que é aquela parte final que você tem que se despedir pra fechar o caixãozinho, ela parecia um anjo dormindo. Né, vida? Ela tava tão linda, mas ela tava tão linda que parecia que a qualquer momento ela ia abrir os olhos, sabe? Tava muito linda. Mas eu gritava tanto, diferente do grito do hospital. Esse grito foi um grito que eu não tive controle. Eu tinha vergonha, porque eu sabia que eu estava gritando e que as pessoas todas que estavam no cemitério estavam me olhando. Eu queria parar, mas eu não conseguia. Era como se fosse a minha alma se rasgando, assim, por inteiro, sabe? E quanto mais eu gritava, quanto mais eu gritava, mais eu queria gritar. Não era ainda suficiente. Agarrada com a minha filha. Foi quando eu senti alguém passando a mão nas minhas costas. E até então eu achei que fosse algum dos meus familiares, amigos que estavam lá, porque tinha bastante gente. E
E eu nem olhei pra trás, mas aí de repente eu escutei uma voz. Eis que te digo. Mas não foi tipo eis que te digo. Foi eis que te digo. Sabe assim, uma disposição assim, sabe? Uma autoridade inexplicável. Você sabia que não seria fácil desde o início. Eu fui largando a minha filha assim, comecei a olhar pros lados, porque eu não conhecia aquela voz. E quando eu olhei pra trás, era uma senhorinha desse tamaninho. E ela com o dedo assim na minha cara. Chora. Pode chorar. Mas não grita. E não me questione, porque ela é minha. Ela batia no peito. Ela é minha, ela não é sua. Eu te dei e eu tomei. E você também é minha. Chora porque eu sei que dói. Mas eu desci do trono para enxugar as tuas lágrimas e secar o seu pranto. Eu não consegui ficar de pé, porque eu abracei ela nesse momento. E eu senti algo tão sobrenatural que eu caí de joelho. Porque foi tão forte o que eu senti que eu não consegui ficar de pé. Na hora eu, caí de joelho. Quando eu levantei, eu não chorei mais. Boa. Eu não tinha mais lágrima. Vocês não têm noção, gente. É como se fosse essa água e aqui... De repente, ela se tornar um vinho. Foi muito assim, 8, não é 8,80, foi 8 e sei lá quantos milhões a mais. Foi muito surreal, assim, parece não, eu tenho certeza, assim, é como se o Senhor tivesse descido do trono, se materializado ali, através da vida daquela senhora, e tivesse me dado a paz que verdadeiramente excede todo o entendimento. E não foi só pra mim. Foi pro meu marido, foi pra minha mãe, foi pro meu irmão, que parecia que estava perdendo a filha dele, foi pra minha irmã, pra toda a nossa família, meu pai. Por incrível que pareça, o que estava mais assim forte foi o Vinícius, porque eu acho que Deus falou, eu tenho que dar força pra ele, porque ela tá assim, se ele cair também, ferrou. Não. Então ele ainda conseguiu na minha frente, manter uma certa postura de força, né? Tá certo que depois a minha mãe contou que ele chorou muito com ela, muito, que ele gritava com ela, mas na minha frente ele se manteve forte para poder me ajudar. Enfim, Deus é muito tremendo, assim, eu louvo a Deus porque ele é tão perfeito que hoje eu entendo, e inclusive depois ela falou, na hora que ela estava falando, ela falou, você não sabia as enfermidades que estavam por vir. Depois que você se acalma, que você começa a entender o mover que Deus fez. Primeiro, número 1, o milagre que eu achava que a minha filha seria, estava errada a minha visão. Porque a minha filha já era um milagre. Eu poderia não ter tido a oportunidade de viver com a minha filha. Deus ainda me deu quase 2 meses com ela. Segundo, Deus sabia que se naquele momento Ele não me visitasse ali, eu estava destruída, Evandro. Eu tinha muitos sentimentos misturados. Eu tinha muito ódio, eu tinha muita raiva. Eu só tinha a visão daquela mulher na minha frente, porque na minha mentalidade, na minha visão humana, ela tinha sido responsável pela morte da minha filha. Então, o meu sentimento por ela eram os piores. Eu só via ela o tempo inteiro na minha frente. E hoje eu posso te dizer que eu não lembro como ela é. Se ela passar do meu lado, eu não sei quem ela é. Deus, assim, apagou totalmente a imagem dela pra mim. Eu não sei como ela é. Muita gente me pergunta por que eu não processei o hospital. E, assim, a minha filha não tá mais aqui. Eu vou só ficar postergando essa dor, sempre tendo que tocar nesse assunto. E pra lá na frente, independente do resultado, eu não vou ter minha filha de volta. Sabe, eu acho que o aprendizado é muito maior do que qualquer recompensa financeira que eu pudesse ter. E principalmente a minha experiência com Deus, sabe? Então, assim, independente das coisas não terem sido como nós sonhamos e imaginamos e até acreditamos no decorrer disso tudo, né? Por conta até das promessas que a gente tinha recebido, e a nossa interpretação é que fosse diferente, que ela fosse crescer, enfim, isso tudo. Mas, assim, Deus mostrou pra gente que Ele já foi sensacional, Ele foi maravilhoso em ter dado a oportunidade da gente ter convivido com a nossa filha. Eu poderia não ter visto o rosto, muitas mães passam por isso. E a dor é a mesma. Não tem essa, a mãe que perdeu um filho com 50 anos, que viveu uma vida de 50 anos. Ok, você tem 50 anos de
memória. Mas o amor de uma mãe, ele não pode ser mensurado, medido pelo tempo que você conviveu com seu filho. Tá no teu ventre, se você perdeu com 4 meses de gestação, não importa. O amor de mãe é amor de mãe. É um amor que só quem é mãe entende. Só quem é mãe entende. Eu sei que o amor do pai é tão importante quanto, é tão especial quanto, mas a mãe é muito divino. É algo assim que transcende qualquer entendimento, sabe? E o que eu tenho pra falar é isso, sabe? Que Deus é tão, tão maravilhoso, tão perfeito, mesmo que às vezes a gente não entenda o processo, né? O caminho, quando você ainda tá percorrendo, né? Aí hoje eu vejo, caramba, meu marido ficou desempregado naquele momento, foi difícil, mas se ele tivesse empregado, ele não teria convivido os 2 meses com a minha filha, porque ele teria que ter voltado pro trabalho, porque depois os jogos voltaram e ele teria que estar no sul jogando. Ele não ia poder ter convivido com a nossa filha aqueles 2 meses, pelo menos. Então, assim, até nisso Deus sabe. Não, você tá chorando agora, tá difícil, mas eu vou suprir. E Deus supriu tudo que a gente precisava, sabe? Mesmo a gente tendo que ficar integralmente dentro de um hospital, sem poder trabalhar, sem poder fazer dinheiro, porque se você não trabalha, você não tem recurso. Então, assim, nada nos faltou, sabe? Deus foi, assim, muito cuidadoso, muito amoroso. Então, a mensagem que eu tenho para passar com tudo isso é que, independente do que você possa estar ultrapassando no momento, eu sei que não é fácil, o processo é muito doloroso. Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai aguentar. É difícil, não é fácil. É muito difícil. Mas quando você segura nas mãos do Senhor, filho, Ele te coloca de pé, Ele te renova, sabe? E Ele traz um novo sentido pra tua vida. É isso que Ele fez comigo, sabe? Hoje eu tô aqui podendo compartilhar isso com vocês. Grata a Deus, sabe? Amém. Grata, assim, por tudo que eu vivi, por estar de pé, por ter força. E a Ele toda a honra, porque se não fosse Ele, não sei nem dizer como seria, como estaria. Amém. Eu tenho uma passagem bíblica que me ministra muito, assim, com relação à perda, com relação à dor, que uma passagem que todo mundo conhece, que é Jesus no Getsemane, prestes a ser preso para depois ser crucificado quando ele sua sangue, sabe? Sim. Porque eu perdi um amigo com 28 anos. Ele era lá Bola de Neve. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Thiago Manuel. Enfim, ele faleceu num acidente de jet ski, cara, assim. Meu Deus. Sabe quem é? É. Isso. Meu pai. Jogava bola com a gente. E aquela perda me impactou muito, assim. É difícil, é muito difícil. Porque um cara jovem, cheio de sonho, ele tinha uma origem muito humilde, eu me identificava muito nele, sabe? E ele tava, assim, começando a ganhar dinheiro e tal, e do nada morreu. E logo depois o meu tio, um tio meu especial, enfim, eu contei algumas vezes gravando aqui também. E eu tive 2 perdas. E aí, quando eu fui ler a palavra e vi Jesus no Getsemane, quando ele morre e é crucificado, ele sofre todas as mortes da história da humanidade de uma vez só. Sim. Tantas que passaram, quantas que virão pra frente. Então ali Jesus, ele viveu um momento de dor, de angústia, que talvez tenha sido, e aí se sou eu, tá? Você teólogo, especialista que tá assistindo aí, pode falar que eu esteja equivocado, mas foi algo que Deus me ministrou, que Deus tenha vivido o lado mais humano dele de toda a Bíblia. O lado mais humano dele foi aquele momento que ele sentiu medo, dor, angústia, que ele não quis ser crucificado. E mesmo assim ele foi, sabe? Então acho que quando eu li essa palavra, foi Deus me ministrando assim, cara, eu sei essa dor que você tá sentindo, né? Eu sei como que é, porque eu senti todas as dores da história da humanidade. Sim. Enfim, eu só queria te agradecer, obrigado por ter compartilhado. Deixa eu apertar sua mão aqui. Começou o alto astral, né?
Muito obrigado. Mas amém, eu que agradeço. Isso é muito importante pra mim, eu amo vocês, de verdade. Também, amor, tá? também. Maravilhoso. Obrigado. Também. Especial demais. É isso, vamos encerrar o programa, né? Vamos tomar um café. Respirar. Limpar aqui. Porque agora tem a gravação com o Vinícius, né? Não sei nem se eu tô borrada. Tá nada, também. Tá lindo. Vamos encerrar aqui na central, Filipão? Vamos? Ela tá sem bateria. Tá sem? Tá sem. Eu vou colocar na tela dividida aqui. Beleza. Ó, nós três lá. A galera vê a Érica também, né? Vem mais pra cá. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia aí. Se inscreva no canal. Tamo junto, tá? Valeu, Deus galera. abençoe.